Aqui eu tô com o Coelho. Sabe quem é o Coelho? Rogério Rabbit. Grande Rogério Coelho Barroso. Salve, salve. Seja bem-vindo, Rogerão. Valeu, Rafa. Eu que agradeço aí pela essa oportunidade de poder vir aqui, né? Prestigiar vocês, né? E poder contar um pouco de história, né? Que é o que a gente sabe fazer. É o que a gente quer registrar agora, essas histórias. Não deixar só no balcão. Vamos começar falando aqui dos nossos patrocinadores, tá? O Gin AMZ. Essa garrafa linda aqui, ó, de AMZ Tropical Gin. Primeiro gin com jambu direto da Amazônia, tá? É um gin kasher, tá? Então o jambu, pra quem não conhece, é uma flor que tem na Amazônia. Lá fora também existe, eles chamam de electric flower, tá? O jambu, ele é rico em espilantol. Então quando você come qualquer coisa que tenha jambu, a sua boca adormece, né? Tem até umas musiquinhas lá que falam do jambu treme. Então faz a boca tremer aí, tá? E falam também que é afrodisíaco. Não sei, nunca usei, pra saber se é de verdade, tá? Quem usou, deixa aqui no comentário pra falar se funciona mesmo, tá? Mas o Gin AMZ, ele tem 42% de álcool, tá? E é perfeito pro seu gin tônica aí mais exótico, um drink mais exótico. Eu gosto sempre de falar que eu faço um coquetel que tá na moda agora, que é o Fitzgerald. E aí eu chamo ele de peixe elétrico, que eu coloco o gengibre no lugar do xarope de açúcar. Aí fica mais pancada, é picante e faz a boca tremer. Então, se esse aqui é afrodisíaco, rapaz, esse aí vai ser porrada, tá? E também tem disponível no mercado o AMZ Jambu Tônica, tá? Que é o Jambu Tônica já prontinho, tá? Gin tônica prontinho que você pode comprar para sua festa ou até para um evento que você trabalha e precise acelerar a produção. Tá aqui, ó, Jambu Tônica prontinho, a latinha, tá? E todos os produtos do AMZ estão disponíveis no Brasil inteiro, já são distribuídos no Brasil inteiro, tá? Aqui em São Paulo também, você já tem distribuidora exclusiva de AMZ, que é a FG7, tá? Você pode pedir seu AMZ por lá, pro seu bar. Também tem o Refil, que são latinhas um pouco maiores, tá? E 2 latinhas a uma garrafa. Se você compra 2 latinhas, você consegue ter uns 20% ali de desconto na garrafa. Se você quiser comprar com preço bom, dá uma olhada no link que tem aqui embaixo, que você vai comprar direto da fábrica o seu AMZ Gin Tropical, tá bom? Então, se beber não dirija, beba com moderação e não compartilhe esse conteúdo com menores de 18 anos, valeu? Rogerião, tudo contigo agora. Cara, fala aí pra mim, velho. Eu lembro que quando eu fiz meu segundo curso de bar, eu fiz meu primeiro curso de bar na OTEC. Tá? Ainda era escola, nem era faculdade. E aí, quando eu fiz o meu segundo com o Bertone, toda vez que eu ia, eu morava na Zona Leste, né? Então eu pegava o ônibus ali no centro, porque era lá no Brooklyn, a escola do Bertone. E aí eu passava pela 9 de Julho. E aí tinha sempre lá uma bandeirinha do Rabbit, alguma coisa. School. Oficina de coquetéis. Oficina de coquetéis. E eu sempre via falar assim, cara, todo mundo fala desse cara, preciso fazer um curso com ele. E aí depois você parou de dar aula. Fala aí como foi seu começo de bar, quem te formou, quais as maiores lembranças que você tem aí da época que você entrou no bar? Por que você fez essa escolha aí? Pois é, Rafa, caramba, agora você fez eu voltar no tempo, fazer uma viagem no tempo, né? Porque a gente tá falando, essa época é 2000, né? Isso é em 2000. Isso é 2000, eu fui até 2004 com a escola, né? Oficina de coquetéis. Mas a história, bom, já tem 35 anos, né? Vai para 36 agora, de bar. E, cara, eu comecei, acho que como a maioria começou também, né? Assim, não teve
teve muito glamour, não. Você não vai falar pra mim que você tava procurando curso, eu tava procurando emprego pra datilografar, porque todo mundo que veio aqui... Ah, é? Não, eu queria fazer datilografia, né, Matheus? Queria fazer datilografia, queria ser contador e tal, todo mundo nessa área aí. Isso era uma coisa comum da época, né? Anos 80, assim, né? Eram pré-requisitos. Mas não, cara, eu até tive, assim, essa vontade de trabalhar um pouco, não em repartição pública, mas em escritório, né? Agência de marketing. Eu não, ainda tenho muitos clientes que acabaram virando amigos, né? Que são publicitários. E aí acabei virando amigo, e aí a gente ia fazer aniversário, festa de casamento, aniversário do filho, do pai, da mãe, né? Então, cara, e eu acabava frequentando as agências, né? Então eu sempre tive vontade de estar ali, sabe? Naquele mundo que era extremamente criativo, né? Que era uma coisa que eu tenho e que me seduz até hoje, né? Então eu tive uma fase assim de falar, cara, não aguento mais isso, a noite é puxada mesmo, né? Sempre foi. Então, como eu falei, não tem muito glamour assim quando você está começando, né? Você começa, na minha época, eu comecei em 87. Então eu comecei como copeiro, cara. Como copeiro, foi meu primeiro emprego em São Vicente, ali na Biquinha, né? Tinha um restaurante chamado Tumiaru, que eram de 2 espanhóis, e lá tinham muito... o pessoal era muito antigo, mas antigo mesmo, assim, cara. O garçom tinha 70 anos, entendeu? O garçom tinha sido... 70 anos, já tinham 50 só ali, trabalhando ali. Tipo cara, assim, né? Era exatamente Longevo. isso. Muito, muito. Então, era muito comum, antigamente, você ter muita gente antiga trabalhando, né? Isso em São Paulo ou em Santos? Não, isso em São Vicente. Em São Vicente. Meu primeiro emprego foi lá. E aí, eu trabalhava nesse restaurante chamado Tumiaru, e eu fui trabalhar na Existe Copa. ainda, não? Não, cara. Infelizmente, não. Toda vez que eu passo lá, eu fico olhando, eu falo, cara, poderia ter E que resistido. lugar de São Vicente que era ali? Na Biquinha, né? Ali Tá. na Biquinha tem aquela praça, 22 Sim. de janeiro. Aí você vai sentido Ilha Porchá, você tem uma avenida, você passa um shopping, e aí logo depois do shopping, acho que é um prédio, é o segundo prédio, à esquerda, né? Chamava Tumiaru. E esses garçons, eles tinham sido garçom dos cassinos, cara, da época de cassino. Eles Que chegaram era lá no... no Ilha Porchá, no Monte Serrat, tinha No Monte vários. Serrat, né? Tinham muitos cassinos em Santos, né? Então, tinha o Parque Balneário, né? Quem existe até hoje, o hotel, era Hotel Cassino. O Ilha Porchá tinha cassino. Parque Balneário é a da Ana Costa. Dana Costa, exato. O Atlântico, que era o Atlântico Que era Cassino em frente, entendeu? Então, assim, esses garçons, cara, eles tinham que trabalhar nessa época, perdão. E era muito louco sentar e conversar com eles, porque eles ficavam contando coisas que, pô, eu nunca, né, assim, coisas que eu via em filme, né? Filme americano, né? Porque eu não lembro de nenhuma imagem, a não ser documentário, que fale dessa época dos cassinos no Brasil. Né? A gente não tem, eu pelo menos não conheço nenhum registro, assim, filme que mostra, né? Que mostre. Mas quando eles contavam essas histórias, eu ficava lembrando, né? E eles contavam em detalhes, né? Assim, fortunas, gente que perdia a casa, perdia a família, perdia tudo, entendeu? Eram umas histórias meio malucas, assim. Exato. Inclusive, um desses garçons, ele acabou se tornando garçom por uma dessas... Perdeu tudo Perdeu e tudo. virou... Fez o que dava. Foi tá. arrumar um emprego que tinha. E aí o pessoal contava, falava, tá vendo ele? Então, cara, esse cara era fulano de tal, era rei. E ele perdeu, cara, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu a família e foi expulso de casa, o cara foi se virar, né? E aí tinha eu lembro deles, né? Mas quando eu fui trabalhar lá, diferentemente do que as pessoas imaginam que seja um copeiro, né? As pessoas acham que copeiro só lava copo. Quer dizer, é uma das funções, mas a copa, né? Naquela época, a gente fazia tudo, cara. A gente montava couvert para o restaurante, saía da copa, montava sobremesa, saía de lá. Era copeiro, cumim, barbeque, né? Tudo, cara. E foi muito legal, porque eu aprendi a montar saladas, né? Porque a salada saía do bar. Era quase que uma parte fria da cozinha ficava dentro da copa. Então, a copa era um L, né? Fazia assim, na ponta lá ficava o caixa e a gente ficava nessa outra primeira ponta do L, assim. E aqui você tinha vista pro mar, então trabalhava, você via, né, o mar ali, a Ponte Pêncil.
a Praia da Biquinha. E aí, cara, preparava a batida, né? As garrafadas, né? As batidas eram preparadas dias antes, e 2, 3 dias antes, e ficava na geladeira. Então, a gente preparava batida de coco, batida de amendoim, coco, maracujá. Tinha essas... não lembro de todas, mas tinham bastante. Que aí a gente ia preparando e colocando nas garrafas e deixando na geladeira. Deixar emulsificar lá com a Exato, temperatura. Né? quando servia parecia um creme aquilo, né? Bom, não me pergunta... Fazia com xarope de açúcar ou fazia com leite condensadão? Cara, eu não vou lembrar da receita, faz muito tempo, mas eu acredito que sim. Acho que a gente usava... Não, eu lembro que não era... Maracujá e limão não era com leite condensado. Acho que leite condensado só ia na de amendoim e na de coco. Certo. Ou, perdão, acho que só na de amendoim, nem na de coco. Pra trazer alguma cremosidade a mais. Porque essa história de leite condensado na batida é uma invenção, né? Porque a original mesmo não tem leite condensado. Legal. Isso é legal de falar. Antes da gente falar disso, eu esqueci de um detalhe, tá? Tá aqui de presente pra você, o kitzinho aqui AMZ. Legal, bacana. Já chega ganhando presente assim? O kitzinho vem uma garrafa, 2 jambu tônica, tá? Então... Uau! Nossa, é muito bonita a embalagem, cara. Pra você aí curtir e fazer uma brincadeira aí lá em Santos. Lá. Uia. Nossa, que linda, cara. Bacana, eu vou testar lá no evento que a gente tá fazendo lá no Hideout. Boa. Vamos falar desse evento aí depois. Vamos lá. Posso pôr aqui do canto aqui? Pode colocar aí no chão, se quiser. Boa. Então, ô Rabbit. Deixa eu te dar um negócio aqui legal. Opa, os adesivinhos do Aí, pronto. Vou fazer parte da turma do Rabbit aqui, ó. Vou colocar no meu computador aqui, ó. Agora você é um Rabbiter. Hashtag Rabbiter. Rabbitin. Vou colocar aqui, ó. Então, Rafa, e aí, cara... Mas só pra concluir, é legal você falar disso, porque eu lembro de ver livros em sebo, antiquíssimos, assim, da década de 60, de 50, 70, que sempre colocava lá as batidas com creme de leite e xarope de açúcar, creme de leite, xarope de açúcar, creme de leite, xarope de açúcar. Muitas vezes nem tinha creme, era só o xarope de açúcar batido ali. E aí eu lembro que eu dei uma palestra que eu coloquei um material que até citei você, porque você me falou justamente isso. Você vai falar de quem começou a divulgar que a batida tinha que ser com leite condensado. Então vou deixar aí você falar. Vamos lá. Polêmicas. Polêmica. Essa que dá corte bom. Então, legal você ter tocado nesse assunto, por quê? Porque, assim, a gente sempre foi muito carente de literatura. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não teve, exatamente. Era diferente. Então, o que acontecia? A partir da década de 50, quando começa a aparecer essas indústrias de liquidificadores, né? Começa a chegar que não tinha, freezer, né? Geladeira, esses eletrodomésticos que era bem típico americanos, né? Sim. Você via muito e começa a chegar no Brasil. E o que eles fazem? Eles começam a fazer manuais, né? Para como a dona de casa usar utilizar o equipamento. Exatamente. E aí esses manuais, cara, eram um livrinho de receita, a grande maioria. Eles começavam com a parte técnica, né? De tipo, como monta, como desmonta, como limpa, porque hoje é simples, né? Hoje você pega, você nem desmonta mais, né? Mas antes você desmontava ele inteiro. Você tirava o copo, tirava a hélice, tirava a borracha, ia desmontando. E limpava e depois montava. Então, esses manuais, eles mostravam como você tinha que fazer, né? A limpeza desses utensílios, batedeira, de tudo. E então, uma parte era mostrando, né, a forma de utilização, e aí logo depois vinha a parte de receitas. Então, tinha desde doces, a parte de doces, né, salgados e bebidas. E as bebidas, elas eram assim, tinha algumas coisas assim que fazem, né, tinha algumas coisas, eu tenho guardado alguns, inclusive, década de 60, 50, 60 e 70. E nesses manuais, o que mais aparece é a batida, né? Então, assim, eu parto desse princípio que o nosso drink mais antigo não é nem a caipirinha, nem o rabo de galo, é a batida.
Por quê? Porque esses manuais aparece só batida, né? Já aparece o termo batida. E não tem leite condensado em nenhuma dessas receitas, né? Então, tem algumas que tem creme de leite, né? Assim, e eu não sei te dizer agora quais, mas algumas aparecem, mas muito pouco, cara. Muito pouco tem creme de leite ou leite condensado. Leite condensado nem aparece. Quando aparece algum creme, aparece creme de leite. E açúcar, era isso. Fruta, cachaça, pinga, né? Eles usam o termo pinga na época. O termo da época era pinga. E uma fruta, muita fruta que hoje a gente ainda acha exótico, mas eles já usavam naquela época muita siriguela, muito caju, muito cajamanga, umas frutas que caramba, os caras já utilizavam isso e a gente acha que é agora, né? Já regionalizava bem, né? Exato. Tinha muito disso, cara, entendeu? Não conheço nenhum, não tem, eu não lembro de ter visto nenhuma fruta tipo cranberry lá, não tem, né? Então as frutas que aparecem são frutas bem regionais brasileiras mesmo, entendeu? Que também o resto também não faz falta nenhuma, né? Porque é tanto sabor, tanta coisa que tem aqui. Nem a gente sabe o que tem, né, cara? De tanto que tem, é que, sei lá, a gente não valor. Assim, que bom que tá mudando isso, mas durante muito tempo isso foi meio que esquecido, né? Então, aparece bastante essas frutas, a cachaça pinga, né, da época. Que mais que eu ia falar aqui? E os nomes totalmente brasileiro, cara. Não tem, sabe, Rusty Nail, Screwdriver. Não, cara, eram os nomes brasileiros. Por incrível que pareça, não tinha essa coisa de ficar, né, usando nome estrangeiro, né? Isso também é uma coisa que eu prestei bastante atenção. Não tem, você olha assim, todo o material, só o que era, né, tipo, os nomes que já eram em inglês continuavam, mas o que não tinha essa coisa de ficar inventando o nome, né, em inglês, exato. E aí eu observei que esses manuais, eles são praticamente assim, os precursores da nossa literatura. Bacana. Precursores da nossa literatura de bar, apesar de não ser voltado para bar, era para dona de casa. Então tem não só esses manuais. Valeu, obrigado. Aqui, ó, só. O que é? É um Pra energético? dar a pausa aqui, ó. Energético do Estúdio Voz aqui, ó. Quem vier aqui pode provar o energético do Estúdio Voz e gravar aqui também, né? Que são meus parceiros aqui de produção. Vou abrir aqui, Bem tomar bom. meu energético e deixar aqui pra galera Café da manhã, né? lembrar do estúdio aqui quando precisar gravar o seu podcast. Legal, bacana. E aí, Rafa, então, assim, como eu pesquiso muito, né, há muito tempo, e eu fui exatamente tentar resgatar essas coisas que a gente vê muito lá fora e aqui a gente não vê, acha. E aí mudou um pouco o meu conceito, né, em relação a isso, né? Então, eu sempre falo, não é que não tem. A gente tem, só que não é contado, só que está em outro contexto. Mas se a gente for buscar, a gente encontra. Eu lembro que uma vez eu te encontrei no Shoplight, né? Eu até falei contigo, Sim. né? Comigo e com a minha mulher. Isso. Acho que ela tava grávida ainda. Não lembro, cara. Vai chegando a idade. E ela assim. falou que ela ia vir hoje, ela é? falou assim, pô, eu queria tanto ir lá, porque o Rabbit foi o primeiro cara que eu conheci da coquetelaria. Amigo seu, que foi lá no campeonato da BB no hotel em Guarulhos, que ela fala que foi o pior encontro da vida dela comigo, porque ela ficou lá 12 horas sentada grávida, ouvindo aquele monte de coisa, que o Viana falou mal da marca de xarope, enfim. Ixi, só polêmica, né? Só polêmica. Então, cara, e aí eu lembro que eu falei uma vez contigo lá, né? E aquilo me provocou, né? Porque você me deu uma resposta que eu não estava esperando, né? E aí eu falei, não, Rafa, não é isso. O que acontece é o seguinte, cara, é lógico, é muito mais fácil a gente pesquisar materiais estrangeiros que vêm de fora, porque lá eles publicam, né? Aqui a gente tem a história, mas ninguém procurou criar isso assim de uma maneira ou segmentar, né? Na parte da coquetelaria. Mas a gente tem muitos registros, cara, muita coisa bacana, legal. Então, como eu vivo em sebo, cara, e compro muita coisa, né? Agora parei bastante. Eu ia até te trazer, cara, mas foi meio corrido, eu não consegui. Mas eu te disponibilizo se você precisar. Manuais das empresas de bebida, por exemplo, da própria Cinzano da década de 50, cara. Eu tenho um catálogo da Cinzano da década de 50 que eu achei.
E ali, cara, você começa a entender um pouco como que era, né? Como que eram essas coisas. Então, só para finalizar essa parte da batida, então eu pressuponho, né, deduzo, que o nosso drink mais antigo é a batida pelo registro histórico, né? Não aparece caipirinha e não aparece rabo de galo. Pelo menos nesses materiais que eu pesquisei. E aí a gente estava falando da batida, por que mesmo? Porque a gente ia falar da campanha do Bateu Tomou. Ah, é verdade. Então, aí, cara, exato, Aí o que acontece? Aí na década de 80, perdão, década de 90, né? Começo dos anos 90, exatamente em 92. Eu sei que é 92 porque eu tava no lançamento. Só que já na década de 70 já tinha muita receita de batida com leite condensado. Tá. E aí existe uma história aí, né, que não sou eu que conto, fizeram uma pesquisa e encontraram uma culinarista, né, que foi contratada pela Nestlé na década de 50 para que ela pudesse utilizar o leite condensado nas receitas brasileiras. Substituiu o que tinha de dulçor, de açúcar, né, por leite condensado. Parece... Isso eu ouvi há uns 2, 3 anos atrás. Ela já é uma senhora, não sei quantos anos tem, não sei se ela ainda está viva, mas ela foi entrevistada, ela deu uma entrevista num podcast, ela contou a história e ela conta como isso dói até hoje para ela, porque ela, na época, ela não tinha essa noção, mas hoje ela sabe que ela foi uma das responsáveis por mudar a cultura brasileira em relação ao leite condensado, né? Porque os nossos doces originais, né, eram açúcar e outros dulçores, mas o leite condensado ele foi quase que uma coisa imposta pela indústria, né? E nem a questão só do uso, né? A quantidade nas receitas, Exatamente. né? Esse foi o problema, eu acho. E aí isso eu não sei se ela teve participação nas batidas, mas acredito que sim, porque tudo que existia de manual dessas empresas, dessas indústrias, era voltado para dona de casa, né? Que para ser uma boa dona de casa, tinha que saber cozinhar, tinha que saber fazer isso. E para isso tinha manuais, tinha cursos, né? De etiqueta, de boas maneiras. Então, cara, tinha muito manual dessas empresas. E eu consegui resgatar alguns, né? E aí lá você percebe. Lá você, cara, a história na tua frente, assim, você percebe exatamente como que foi modificando. E aí, na década de 90, eu estava no Banana Café, né? Que era uma casa do Ricardo Amaral com o Zé Vitor Oliva, que era do Gallery, que foi um dos clubes privê mais... Sim, que o pessoal ressuscitou ela agora, né? Ah, é? Não tô sabendo, uns 7 anos atrás abriu de novo o Banana Café lá no Itaim. Isso, com o filho do Ricardo Amaral, né? Acho que esqueci o nome dele, Gustavo Amaral. E aí, Rafa, o que aconteceu? Ali, agência, eu não lembro o nome da agência, que tinha conta da Nestlé do leite condensado. E eles fizeram uma campanha nacional, Do cara. Bateu, tomou. Tomou. E tinha uma batida do Olodum. Olodum, né? E, cara, aquilo foi uma febre, meu amigo. Foi uma febre, cara. Impulsionou esse consumo, né? Isso acabou entrando no inconsciente das pessoas de que batida era com leite condensado. Mas eles não só falavam de batida, eles falavam de frappé, milkshake, vitaminas, então eram várias coisas, né? Eles como uma empresa de alimentos, eles não associavam diretamente a bebida alcoólica, né? Acho que isso é um dos pilares lá deles. Mas dizia, né? Bateu, tomou. Então, e aparecia as batidas, né? Você sabia que era batida. E era um clipe super produzido, lindo. Cara, você olhava aquilo, você ficava com vontade. Vale levantar a questão também de que nessa época tinha-se pouca consciência qualitativa, tanto de imagem quanto que poderia causar, né? Qualquer tipo de transformação. Eu acho que para tudo, né? Não é na coquetelaria, na gastronomia, mas as pessoas não se importavam muito com o que podia gerar, né? Vide humor, trapalhões, era outra época. Companhia, né? Era outra época, assim. Otávio Mesquita. Não tinha, cara, não tinha realmente isso, assim, né? Não tinha essa consciência que a gente tem hoje, né? Então, tinha essa coisa muito, como é que fala? Muito tendenciosa mesmo, né? Então, cara, você queria vender
A todo custo. A todo custo e, né, ninguém se preocupava em saber o resultado daquilo, né? Não tinha essa consciência como hoje tem. Tem a parte boa, né? E tem a parte não tão boa dessas histórias. Mas a partir daí, cara, o leite condensado, a década de 90, praticamente, assim, o leite condensado entrou na coquetelaria pesado, né? Tinha, mas também não era tanto. Mas passou a ser uma coisa assim, tinha que ter. Né? Então, a gente até assim, cara, claro, a gente já tinha críticos daquela época, assim. Né? A pessoa acha que todo mundo usava, mas tinha muita gente que não curtia. Por quê? Porque o coquetel em si, né, pressupõe que ele é um aperitivo, né? Então, ele parte do princípio que ele é seco, ácido e amargo. Esses são os 3 pilares de um aperitivo, né? Sim. E leite condensado não é, né? É doce pra caramba. E aí, tinha os críticos, né? Tinha os guardiões, vamos chamar assim, né? Que condenavam. Falaram, cara, você não tem que pôr leite condensado em tudo. Mas, cara, vendia. Era o que vendia. Então, Sim. sabe? E a campanha durou anos, assim. E diferente de hoje, talvez não tinha tanta gente que tinha autoridade, tanto bartender que tinha autoridade de falar, não, no meu bar, acima do dono, né? Não, vende, mas no meu bar aqui não vai ter. Não tinha, né? Não tinha. Sim, você tinha assim, você já tinha a possibilidade de você montar carta, né? Quando eu comecei, não, mas... Depois, um pouquinho depois. Isso é mais final de 90 para... Final dos anos 90 para 2000, começa a ter essa coisa de o bartender ser mais protagonista, de ser contratado só por, né, chamado, que hoje a gente chama de consultoria, para fazer a carta. E aí você tinha, né? E aí eu lembro que tinha a seção dos cremosos lá, né? E o Fridays, quando veio para o Brasil em 95, ele meio que ajudou um pouco a solidificar isso. Por quê? Porque o Fridays tinha uma carta que era quase 90 coquetéis, cara, uma coisa absurda. A gente tinha muito drinks com sorvete, né? Que eram os Frozen, com sorvetes, e eram uns drinks enormes, né? Cara, era uma bomba calórica, né? Era uma sobremesa. Mas o Frozen, né, para ajudar a quebrar um pouco esse dulçor. Então, não tinha leite condensado nessas receitas, mas isso acabou, né, trazendo... De alguma forma estava lá representada. Né? Exato. Não uso leite condensado, mas uso sorvete de creme, uso, sabe... Tinha algumas receitas com sorbet, mas tinha muitos drinks cremosos. A gente usava um pré-mix que a gente fazia, que era o half and half, que era metade leite e metade creme de leite, né? Então... muitos desses frozen ia o half, né? Para dar uma diluída e dar uma cremosidade, enfim. Então, só que o que você está falando, eu acho que isso até hoje tem um pouco, né? Assim, a galera acaba um pouco se perdendo, né? Nessa questão, quando está compondo uma receita, assim, não tem muito essa coisa de pensar qual é a finalidade, né? Que é um dos pilares da coquetelaria. Que é o primeiro ponto que você tem... Eu tô para esse ano, tô montando um curso que é justamente isso. Assim, é o básico, porque eu acho que o básico com todo respeito a todas as escolas que tem, Sim. Não é a questão da escola, é a questão de didática, que a gente se viciou num tipo de didática que não funciona mais, mas é criar uma nova didática para qual é o passo a passo para você criar uma receita, assim, sabe? Exato. E esse é o primeiro ponto, cara. Finalidade do coquetel, né? É o primeiro ponto. Você não pode oferecer um drink aperitivo cheio de creme de leite, leite condensado, açúcar, xarope, cremes, né? Então, você tem que entender que um aperitivo, ele sempre ele vai ter esses 3, né? Ele vai ser ácido, né, de alguma fruta, né, laranja, limão, abacaxi, caju, enfim. Amargo, dos bitters, né? Ou secos, né? Que aí seco quer dizer sem nenhum teor de açúcar, né? Zero. E o que a gente tem como
como... Zero ou imperceptível, né? Porque você pega um dry é. martini e tem ali uma merreca de açúcar ali. É muito pouco, né? É. Porque 90% é gin, o restante é vermute. Às vezes, o cara só passa a garrafa na frente, né? E diz que tem. É uma dose de gin pura, né? É o very, very dry. E então, o extremo do seco seria o dry, né? Uhum. Então, essas seriam os 3 princípios básicos. E aí você vê, né, principalmente churrascaria, né, o cara chega com aquele carrinho, com aquela bandeja, o senhor aceita um aperitivo? Pô, aperitivo, né? Aí vem com a marula, Baileys, Carolas, batida Grand com leite Marnier, condensado, Triple só Sec. licor, cara, só licor. E aí a pessoa vai no embalo, né, docinho. Claro, aquilo ali vai criar uma capa de gordura. E aí né? o cara não vai continuar comendo lá, né? Você, vai diminuir a fome, saciar a fome. Exato, você não saliva, né? Porque o que faz você salivar é exatamente esses 3, o ácido, o amargo e o seco. É o que cria a salivação. E é isso que vai fazer você aumentar a tua sensação de fome. Então, quando você bebe qualquer coisa doce... doce, você para de você querer cria, o açúcar, continuar. O açúcar, ele cobre, né? A sua língua, o céu da boca. E aí, consequentemente, você perde a tua sensação de fome, ela passa, né? A gente vê muito a mãe falando isso para criança, né? Não come nada doce, senão você não vai almoçar, senão você não vai comer. É exatamente isso, né? Então, e aí, cara, isso mudou, isso acho que, assim, eu não vou dizer que atrapalhou, mas acho que bagunçou, na verdade, assim, um pouco essa coisa. As pessoas acham que, cara, coquetel é misturar, né? É só pôr lá dentro. O que é da época? É spritz, bota água com gás. Gin tônica, bota tônica, né? E vai pondo, né? Não, cara, calma, né? Não é porque você tem tudo ali que você tem que misturar tudo. Então, qual é a finalidade, né? Você quer fazer um drink aperitivo, você quer fazer um drink refrescante, você quer fazer... qual é a proposta? E aí, a partir daí, você começa a criar, né, ou pensar em alguma coisa que já existe para você ter um norte. E né? tem isso também, né? A finalidade não implica necessariamente no formato do drink. O formato do drink é um segundo ponto, né? Que você pode chegar lá, pô, eu quero é um drink refrescante, mas às vezes um copo baixo com um sour, uma taça dry ali com daisy, ele acaba sendo um drink... refrescante de alguma forma, né? Porque tem baixa graduação alcoólica, tem acidez, é frutado. E é muito legal isso, assim, cara, a escola clássica de coquetelaria, ela tem todos esses pilares, né? É que, o que acontece? A gente, com essa coisa... isso aconteceu na minha época também, né? Eu fui fazer meu primeiro curso, eu comecei em 87, fui fazer meu primeiro curso em 89, quase 90, na ABB em Santos, né? Tinha a ABB em Santos. E aí, eu sei que lá no meio do curso, o Sr. Wilson, que era o presidente, o instrutor da... Tá vivo ainda? Não, ele faleceu faz alguns anos já. Ele no meio do curso, ele falou, cara, o que você está fazendo aqui, né? Eu olhei assim, falei, ué, como assim? Vim fazer o curso. Ele falou, não, cara, você já é bartender, você já é barman, né? Você já sabe. E realmente, né? Assim, eu primeiro aprendi, depois eu fui fazer o curso. Por quê? Porque as nossas únicas referências eram o Senac e a ABB. Né? Então, assim, o Senac era mais extenso. O da ABB também era extenso, só que o do Senac você passava por umas peneiras, entendeu? Você tinha que fazer vários testes lá para você poder ser aprovado. Sim. E em Santos não tinha o curso de barman no Senac, só tinha em São Paulo, em Água de São Pedro e aqui em São Paulo. Que era meio de hotelaria ali, né? Junto, assim. Era no Senac, era ali na Doutor Villanova, depois mudou para 14 bis, ali atrás da Vai Vai, e depois ele foi para Francisco Matarazzo, que era o Senac Seatel, nessa época. E então, eu acabei fazendo na ABB porque, por conveniência, mais fácil, e era o que eu tinha. Também. Cara, acho que foi, se eu não me engano, 6 meses o curso. Era extenso. Nossa, grande. E era de segunda... Totalmente diferente dos dias de hoje, né? De segunda a sexta. E a gente fazia todos os coquetéis, cara. Se eu não me engano, na época eram 70
70 ou 73. Você acha que esses 6 meses de curso eram necessários? Ou dava para aprender em um mês, como às vezes tem curso de 3 meses de bar aí? Não é uma crítica, é só para sim. entender se tinha conteúdo suficiente para ter 6 meses. É porque assim, cara, é uma época que hoje, né, é muito diferente. Hoje você tem todas as informações que você quiser Na palma da mão. na palma da sua mão. Você não precisa Sim. nem frequentar um curso, né? Sim. Então, porque a parte teórica que você vai receber, você pesquisa, você acha. Naquela época, não, cara. Naquela época, a gente não tinha nem livro. Como é que você ia pesquisar, né? Como é que você ia acessar isso? Então, eu lembro que o Senac vendia apostila. Cara, eu gastava o meu salário inteiro, velho. Pra comprar apostila. Comprava tudo. Legal. Eu vinha para São Paulo, ia no Senac, lá na Doutor Vila Nova, e via o que tinha de apostila e comprava. Apostila de Metrotel, apostila de garçom, apostila de cozinheiro. Cara, era de tudo que tinha, eu comprava. Naquela época, o Aristides Pacheco já era o cara que escrevia o livro do Senac, né? Não, ele não tinha livro nessa época. Ele tinha... As apostilas eram... Mas já escrevia era deles, a parte de bar Aliás, era dele. se alguém tiver contato do Aristides, eu quero muito entrevistar ele aqui, porque eu acho que é um cara que ficou sempre nos bastidores e todo mundo leu um livro dele. Todo bartender leu um livro dele. E ele, cara, ele foi, né, assim, mais ou menos... Ele tá ali junto com o Derivan, com o Luigi Cassone, né, que foi gerente de A&B do Maxud Plaza, que foi o primeiro livro que eu peguei na vida de coquetelaria. Do Luigi? Luigi Cassone. Luigi Cassone é o que tá em Guarulhos agora? Não sei, cara. Ele fez vários outros livros, né? Mas esse livro era o clássico. Acho que eram 2, cara. 2 livros que aparecia direto. Tinha um que era da editora 3, tinha o Guia Internacional do Michael Jackson, que não é o cantor Michael Jackson. Sim, esse guia é ótimo. Tem até o livro atualizado dele, Exato. Senac, é bem bom. Tinha esse Guia Internacional do Bar, tinha um da editora 3, que era um capa assim grande, vermelho, que eu vi na casa de alguém. Eu era moleque, cara, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu vi esse livro. Né? Depois eu fui ver ele muito tempo depois, eu falei, caramba, cara, olha só, já vinha, né, me perseguindo esse negócio. Então tinha um livro dele e tinha um livro do Luigi Cassone. O livro do Luigi Cassone, ele é clássico porque ele tem um sifão daqueles antigos. Olha só. Na capa. E aí tinha... É uma foto de estúdio, né? Mas tinha um pratinho com vários aperitivos, assim, petiscos, e tinha outras coisas. Mas o clássico, assim, o que marca a capa do livro dele é um sifão aramado. Aqueles antigos, bem Talvez em imagem, em livro, deve ter sido o primeiro livro que apareceu o sifão conectado com a coquetelaria. Não, tem nos manuais de bebidas. Esse da Cisão não tem um. Mas é catálogo, não livro. É catálogo. Livro acho que foi... eu não lembro. Então, eu lembro dessas referências. E aí, então, o primeiro que eu vi foi esse de capa vermelha, depois o Guia do Michael Jackson. Não, o Guia do Michael Jackson foi depois. O segundo foi o do senhor Luigi Cassone, italiano, né? Que foi gerente de A&B do Maxud Plaza. E aí, depois, o livro do Derivan, que foi o segundo livro dele, que era um quadrado, capa dura, e com um texto, com um prefácio do Silvio Lancelotti, que apelidou ele de Cabelo, chamava ele de Cabelo, né? Não tinha. Não tinha, mas era o Cabelo. E a famosa careca, né? E aí, cara, então... Silvio Lancelotti, ele é... O Silvio Lancelotti foi um crítico gastronômico famosíssimo, e ele era de São Vicente. Morreu faz o ano passado. Putz, né? Que azar, hein? Foi comentarista da Band. Cara, é uma figuraça. Assim, ele tá no mesmo patamar da Ofélia. Sim. Era uma figuraça. Essas personalidades, elas eram o que hoje é uma Ana Maria Braga. Sim. Né? Década de 60, 70, 80, 90, né? Então, eram figuras assim que na gastronomia todo mundo sabia quem era. Sim. Né? E ele foi crítico. Então, quando ele chegava no restaurante, parava. Nossa, o Silvio Lancelotti tá aí, né? Então, todo mundo tomava cuidado, né, de atender. Por quê? Porque sabia que ele ia escrever algo bom ou ruim do atendimento, do serviço, né? Então, a gente tá falando de livro. Vai me ajudando aí, cara, que eu começo a falar aqui. Vai falando.
Mas por que a gente tá falando dos livros? Não, a gente tava falando sobre educação, porque Sim. se tem conteúdo para 6 meses de curso Tá. naquela época, e comparando aos cursos que tem 2 meses, 3 meses, um mês. Acho que hoje, cara, acho que a questão é a seguinte. Legal ter a teoria, mas você tem que ter a prática. Sim. Você tem que ter a prática. Sim. Não adianta, né? Às vezes o cara sabe coisa pra caramba, mas se você for um profissional de bar, você tem que atuar como barman. Você tem que estar atrás de um balcão, você tem Sim. que fazer, você tem que aprender. É outra experiência, né? Então, quando eu fui fazer o curso na BB em Santos, em 89, 90, eu já sabia quase tudo, só que a parte teórica eu não conhecia, né? Então, foi a partir dali que eu comecei a me interessar. E aí eu fui atrás de apostila, eu falei, cara, onde está isso? Porque aquilo tudo para mim era encantador, né, cara? É como se a gente tivesse, sabe... É um negócio, uma sensação que eu lembro dela até hoje. Eu sei, eu também Né, lembro cara? minha primeira aula de bar, eu também lembro disso. Cara, né? Uma coisa gostosa, assim, cara, sabe como você dá um presente para uma criança, a criança explode de alegria? A gente saía meio que romantizado, Era. esperançoso, né? Sim, Falava, sim. cara, olha o que eu vou fazer da minha vida agora, Cara, olha que legal. e Ninguém entende isso, né? Só quem entra Aham. nesse mundo assim consegue entender. Verdade, cara. E aí eu lembro, eu tenho essa sensação ainda hoje, porque foi uma coisa muito gostosa e que eu guardei, continua aqui. Toda vez que eu lembro com vem uma sensação boa, né? Assim, as pessoas que eu conheci naquela época, como elas eram, para mim, pelo menos, talvez eu tenha tido sorte, não sei, mas, cara, todo mundo queria me ensinar por alguma razão. Eu tinha essa facilidade, as pessoas queriam, moleque, porque eu era moleque, eu tinha 14 anos, né? 14 para 15 anos. Então, toda hora era moleque para cá, moleque para... Moleque, vem aqui, faz isso. Ó, já fez isso? Não. Então, faz aí para você aprender. E, cara, eu tava ali disponível. Eu nunca fiz cara feia, eu nunca falei, não vou fazer, não, isso não é meu. Cara, o meu primeiro bar, que foi o Oswaldo Bar, embaixo do Clube 15 em Santos, que hoje não existe mais, hoje é um hotel lá. Quando eu fui lá, primeiro... Qual hotel que é? Cara, é o Mercury, é o Mercury. Ah, sim, sei. Ali no Canal eu 3. Fiquei muito tempo. Ali no muitas Canal vezes lá. 3, quase em frente à Coxa Acústica. Sei. Ali teve um bar chamado Oswaldo Bar. E lá foi... Baita ponto ali. E foi lá que eu tive o primeiro contato com a BB. Por quê? Porque o bartender era membro da BB e conhecia, né? E aí, quando eu cheguei lá, depois, eu estou falando isso em 89, né? Eu comecei em 87, eu cheguei lá e perguntei se tinha uma vaga de assistente. Aí, o porteiro, né? Eu fui num horário que a casa estava aberta, mas fui à noite. E aí ele foi chamar o Dadinho. O Dadinho era o chefe de bar, que hoje ainda está vivo lá no Guarujá. Esse cara você precisa conhecer. Ah, então, Dadinho, tá Legal. convidado, hein? Uma figuraça. E aí o Dadinho veio conversar comigo, ficou me olhando assim, e falou, mas e aí, não sei o quê, fez umas perguntas, perguntou se eu tinha curso, se eu tinha carteirinha da BB, porque esses eram os pré-requisitos, né? Você tem curso aonde? Sei lá, aí, na BB, a BB, quando você fazia o curso, você recebia uma carteirinha. Então, com a carteirinha, te dava ali... Não que você já fosse um profissional, mas você já tinha passado aquele período, você tinha feito pelo menos um curso, né? E aí eu falei, não. Aí ele falou, cara, quer trabalhar aqui hoje? Eu falei, quero. Dali, cara, na hora. Eu já entrei pro bar, beleza. Aí fiquei lá. E depois de um tempo, cara, ele passava a noite inteira sentado no bar. Ele subia, assim, num canto, assim, tinha um frigobar, ele sentava, era uma casa noturna, então, bem despojado, não tinha muita etiqueta, assim, de, né, postura, Serviço. tinha que ser assim, não tinha nem uniforme, então, você chegava para trabalhar, você trabalhava do jeito que você tava. Mas lotava, cara, lotava. E eles passavam a noite inteira sentado. E ele ia mandando eu ia fazendo, faz assim, sabe fazer o Alexander? Olha a receita. Eu olhava a receita e fazia, ele só olhando. Ficava coordenando. A noite inteira, cara. E aí, assim, tipo, quando a coisa apertava, ele vinha e ajudava. Mas eu não queria que ele fizesse nada. Eu meio que fui responsável por isso. Por quê? Porque eu queria aprender, cara. Então, só vai falando o que eu tenho que fazer. Eu ia fazendo. Então, cara, acho que foi o lugar que eu mais fiz meia de seda, Alexander...
Cara, foi a época do Keep Cooler, que explodiu o Keep Explodiu, Cooler. né? Coquetel de frutas. Minha mãe tomava muito Keep Cooler. Nossa, cara, era de abacaxi, de pinha colada, tinha um monte de Aham. sabor lá, de morango. E aí, cara, foi assim, entendeu? Então, eu cheguei com muita vontade, né? Eu cheguei com muita, cara, com muita sede, porque aquilo pra mim... antes disso, na verdade, quando eu saí do Tumiarum, em 87, eu fiquei pouco tempo. Eu fui trabalhar num outro bar, que era ali no Canal 5, chamado White Red, que era uma choperia e de um cara que, infelizmente, também faleceu há pouco tempo, chamado Meno. O Sr. Meno, a gente chamava ele de Sr. Meno. O Sr. Meno era o equivalente, vamos dizer assim, o que é o Ricardo Amaral e Zé Vitor Oliva, Sei. dadas as proporções De Santos. de Santos. Então, todos os bares bacanas, legais, era do Meno. Então, ele tinha alguns bares. E eu não sabia quem era, óbvio. Eu fui trabalhar lá. E eu saí da Copa e fui ser comim. Eu não sabia o que era comim. Aí, eu liguei pro meu tio, que trabalhava no Casa Grande Hotel. Perguntei para ele, o que é isso, cara? Eu já tinha perguntado pros garçons, né, que trabalhavam lá. Mas aí, eu queria saber. Ele falou, cara, bacana, legal. Vai sim, porque você vai ganhar mais... E você vai aprender mais. E eu, cara, lá, louco, né, meu? Comendo, não era nem de garfo e faca, era com a mão mesmo, de tanta fome que eu tinha de aprender e de conhecer. E aí eu fui trabalhar lá. E aí quando eu cheguei lá, por isso que eu falo, né, eu tive muita sorte. Eu encontrei a equipe inteira. O Meno trouxe todo o pessoal do Senac de Campos de Águas de São Pedro. Então, o maître, gerente... todo mundo, a maioria que trabalhava lá, poucos eram dali de Santos. A chefia toda tinha vindo do Senac de Água de São Pedro. Então, eles tinham uma didática já de ensino. Então, eu lembro que, cara, pega a bandeja, vai até lá, aí volta com a bandeja vazia, agora vai com um copo de água, vai com uma garrafa, vai com 2 garrafas. Então, eu participei de todo esse treinamento que eu não, apesar de eu não ter feito o curso de garçom no Senac, mas eu aprendi fazendo na prática lá. Uhum. E lá era uma casa e tinham vários cômodos. E cada cômodo daquele, ele montou um ambiente. Então, tinha um restaurante, tinha um bar, tinha a copa, tinha um piano, e tinha o quintal, que ele fez uma choperia. E eu fui trabalhar com um garçom, assistente desse garçom, na choperia, que era no quintal. Então, eu tinha que buscar a bebida na copa, que era chopp, tudo lá. E os drinks, os coquetéis, eu tinha que ir no bar. E aí eu não sabia, cara. O bar era uma sala que ele tinha uma porta de correr, como se fosse porta de tatame. E eu cheguei e já fiquei vidrado naquela porta, querendo saber o que tinha atrás da porta, né? E eu ficava olhando, né? Caramba, o que tem aí? E ninguém abria a porta. Eu cheguei lá umas 4 da tarde, acho que a casa abria às 6 ou 7 da noite. E eu fiquei lá, né, fazendo as coisas, ajudando todo mundo e querendo saber o que tinha atrás da porta. Aí, cara, bom, enfim, aí saiu o primeiro pedido e eu fui lá buscar no bar. Cara, quando eu vi aquilo, eu também, foi a mesma coisa, cara. Eu falei, que é isso? Eu nunca tinha visto um American Bar na minha vida, assim, né, ao vivo. E na época era o Samuel, ele era cabeleireiro durante o dia e à noite ele era bartender. Mas era um cara... tinha uma presença grande, né? E isso, um gentleman. E eu cheguei lá, né, com o pedido, entreguei para ele, fiquei olhando aquele monte de garrafa, aquele monte de copo, cara, e o cara, sabe, um monte de fruta lá, né? E aí eu sei que, cara, aquilo, eu falei, e aí, o que eu fazia? Eu ficava perguntando pro garçom, cadê? Não tem pedido, para ir lá buscar. E aí, eu peguei intimidade com o Samuel, o bartender, o barman lá da White Red, e aí eu ficava conversando, e aí o garçom via puta atrás de mim, né? Cadê o pedido? Eu esquecia, cara. Eu ficava lá perguntando, e ele nadando também, né? Porque ele tinha que soltar o pedido do garçom e atender o balcão. E tinha a outra sala, que era a sala que era o piano, que ele também atendia. Tinha um garçom ajudando, mas ele tinha que ajudar também. E, cara, foi ali. Aí apaixonou. 14 anos, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer pra minha vida. Eu decidi muito cedo o que eu queria fazer. Você ficou depois muito tempo em Santos depois disso? Não.
Não, Aí você já veio para São Paulo. 87, 88, 89, 90. 90 eu vim para São Paulo, Você já estava casado já? Não, era moleque, cara. Eu tinha 17 anos. Ah, não, quando você veio, a primeira vez, novinho ainda. vim novo, era menor, vim menor de idade, eu acho que era 16 para 17. Você ficou quanto tempo em São Paulo depois, antes de voltar para Santos? Você não voltou para Santos depois, né? Você foi lá para Foz do Iguaçu. Muita coisa, cara. Eu fiz muita coisa. Fui morar, morei no Rio, morei em Curitiba, morei em Belo Horizonte, morei fora do Brasil, morei em Ischia, né? Isola de Ischia, que é uma ilha do Golfo de Nápoles. Fui para Berlim, depois fui para Você fala italiano? Munique. Parlo. Parlo, teacher. E aí, cara, o que aconteceu? Quando eu fui para São Paulo... tudo isso, cara, o que acontecia? Santos tinha uma característica, nessa época, muito interessante, que todo mundo que já estava meio de saco cheio de São Paulo, queria se mandar daqui. Então, queria ir para praia, para um lugar que, né, tivesse mais qualidade de vida, já naquela época. Então, Santos, durante muito tempo, foi chamado de cidade dos velhos, dos aposentados. É o que todo mundo falava aqui, né? O pessoal comprava casa porque quando ficasse... velho... quando se aposentasse, ia morar na praia. Exato. A praia escolhida era Santos por causa da estrutura, né? Exato, Santos, o pessoal descia no final de semana ou para Praia Grande ou para o Guarujá, né? E Litoral Norte ainda era muito pouco, assim, mas era Santos, né? Então, muito dos profissionais que trabalharam no Fazano, Terraça Itália, em grandes hotéis, no Hilton, foram para Santos e foram trabalhar muito desses restaurantes que eu acabei conhecendo. Então, eu conheci muita gente que, na verdade, não era de Santos, mas que estavam morando em Santos. Então, eles já falavam como era. Pô, porque lá no Paddock é assim, lá no Bistrô é assado, lá no Rio tu faz assim. Então, os caras eles já vinham, eles já... Traziam uma carga de experiência para você. Muito know-how, cara. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu já sabia tudo. Conhecia quase todo mundo. Você nunca ter visto, você nunca ter vindo. Porque não tinha internet, né? Não tinha, cara, essa não coisa. tinha. O máximo que você podia fazer era ligar pro cara, pegar o telefone e falar... se ele atendesse, se ele atendesse, exatamente. Não, mas... Até atendia, porque não tinha Bina também, né? Então, já cara, como sabe quem era. Eu sempre achei, assim, eu sempre fui meio atrevido. Então, cara, eu nunca tive medo, vergonha, apesar de ser tímido, né? Eu metia as caras, velho. Então, eu ia lá e assim, quando eu vim para São Paulo, a primeira vez, em 90, o último restaurante que eu trabalhei em Santos foi no Tizar. E aí, me promoveram a chefe de bar. Olha só que loucura, né? E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, cara, não vou chegar lá como chefe de bar, né, cara? Muito pelo contrário, eu não sei nada, eu quero aprender mais. Então, cheguei, cara, pedindo emprego de barman. E quando eu vim a primeira vez, eu falei com o senhor Wilson. Falei com o senhor Wilson e perguntei se ele poderia me apresentar para o Derivan. Porque eu já conheci o Derivan, sem nunca ter visto ele. Então, eu falei, como é que eu faço? Aí, eu sei que... Eu não lembro se eu liguei ou se eu vim direto. Eu acho que eu liguei e marquei com ele. E aí... no Bistrô, ali na Galeria As Árvores. Que é onde ele ficou mais tempo. Mais tempo, E aí, o que aconteceu? Eu nem sabia, cara. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Foi a primeira vez. Vim sozinho. Aí, andar de metrô, né? Eu sabia que eu tinha que descer na estação Anhangabaú. Aí, do Anhangabaú, fui andando até ali, né? Pertinho. Fui andando até a Galeria As Árvores. Cheguei lá, de manhã, acho que era umas 10, 11 horas, uma coisa assim que ele marcou comigo. O restaurante estava aberto e aí me apresentei. Oi, eu sou lá de Santos, o Wilson que me indicou. Falou, o cara me recebeu, né? Como todo mundo conhece, aquele jeito dele, né? Super amistoso. E eu diante daquela coisa, né? Cara, eu falei, o cara é um mito, já era, né, meu? Então, assim... campeão mundial, tudo mais, né? Então, já tinha essa coisa de... essa imagem dele, né? Falei, cara, eu vou falar com o Pelé, né? E aí, eu cheguei lá, e aí ele lá trabalhando e atendendo, não sei o quê. Você quer beber? Você quer comer? Não sei o quê. Eu tímido pra caramba, né? Nem falava direito.
E aí eu sei que eu cheguei para ele e falei, então, o que que você veio fazer? Eu falei, eu vim para trabalhar aqui com você, assim. Aí ele, então, eu, nesse momento, eu tô com o meu time completo, mas se você quiser, eu posso tentar ver um lugar para você. Assim, cara, a maior simplicidade e humildade do mundo, cara, eu nunca esqueço, nunca, nunca. E aí, Toma uma aguinha aí, meu Rabbit. Toma uma aguinha. Nosso co-host aqui deixa saudade em todo mundo, tem aham. jeito. E aí, cara, ele ligou pro Chiquinho no Dom Curva. E eu Que já continua sabia. lá, né? Eu já sabia quem era. Eu falei, caramba, beleza, não deu certo aqui, mas eu vou pro o lugar, que era o lugar, né, cara? O Chiquinho, Você trabalhou com o Chiquinho, então. trabalhei, meu primeiro Ele, emprego ele foi vai com vir ele. aqui, ele vai É. vir aqui. O Chiquinho, cara, eu conhecia ele da Placar, da revista Placar. Por quê? A revista Placar, se eu não me engano, era mensal. E saía a matéria dele, drink dele. Então, ele fazia drink com times de futebol. Ah, E aí, E aí toda edição sai saiu uma receita dele. uma receita dele. Aí, outra coisa, cara, que eu aprendi cedo foi... Tudo bem, né? Que era uma coisa da época, né? As Playboy. Então, eu não podia comprar Playboy, né? Porque eu era menor de idade, o pessoal não vendia, mas tinha Playboy no bar. E a Playboy, ela tinha um caderno de bares e restaurantes com guias dos melhores bares, dos melhores restaurantes, das melhores Que era uma baladas. viejinha da época. Exatamente. Tinha guia de motéis, tinha painel, ranking de bebidas. Então, cara, tinha ranking de vodka, ranking de cachaça. Então, isso foi uma coisa que eu usei muito, que eu aprendi muito, absorvi muito ali. Então, a gente tinha, além da Playboy, tinha a Status Bar, tinha a revista, né, que era a revista pornô, não era Playboy, e tinha a Status. A Status já é mais anos 70, mas ainda se Nessa achava época umas tinha antigas. ele e ela Ele e também. ela, exato, era ele e ela, Playboy. Então, quase todas as revistas, cara, tinham uma matéria sobre gastronomia, né? Então, todos eles apareciam. O Derivan aparecia, o Gilberto Souza Moreira, que foi campeão mundial. Cara, vários bartenders da época eram famosos, que eu conheci, através dessas publicações. Por isso que eu te falo, né? Então, quando eu vi um cara ali, eu perguntava, quem é esse cara? Perguntava pra galera, né? Ah, não, esse é o Pierinho do Lecocardia. Não, esse é o Derivan do Bistrô. Esse é o Chiquinho do Dom Cu. Então, esse pessoal que já tinha trabalhado em São Paulo, muitos deles tinham trabalhado com eles também. Então, eles mais ou menos contavam as histórias. E eu ficava ali ouvindo, né? E aí, quando eu cheguei lá no bistrô, o Derivan falou, eu vou ligar pro Chiquinho. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele pegou na minha frente e falou, e aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá aí? Tá precisando de gente aí? Ele falou, sei lá, não ouvi o que eles falaram, mas ele confirmou, porque ele falou, então, tem um rapaz aqui que veio de Santos, lá, o senhor Wilson que mandou, como é que eu faço? Ah, tá bom, beleza, tá jóia. Aí desligou. Falou, seguinte, você pode estar aqui na quinta-feira, vai lá. Aí ele anotou num guardanapo, num papel lá, o endereço. E falou, vai lá, acho que era de manhã, se eu não me engano. Onde era o Dom Cu, né? Na Alves Guimarães, ali em Pinheiros. E o segundo Dom Curro, porque o primeiro Dom Curro é da década de 60. Acho que era no centro, né? Depois mudou para lá. E aí... Eu não sei se é o mesmo nome hoje, mas... Não, fechou. Então, mas ele trabalha no espanhol também, tem um nome parecido. Acho que é Dom Pepe, uma coisa assim. É Dom Pepe, é verdade, acho que é que é no isso. Ipiranga. Que é no Ipiranga. Aí, cara, eu falei, beleza, eu vou ter que dar um cano, né? Porque o que eu fiz? Eu peguei minha folga na segunda e vim pra entrevista conversar com o Derivan. E aí ele marcou na mesma semana, na quinta. Eu não ia falar não, né? Eu falei, não, eu posso vir, o cara vou ter que falou. trabalhar. Eu falei, cara, se dane, né? Aí eu sei, cara, que eu dei um cano lá no Tizar e vim pra São Paulo. Fui lá fazer a entrevista com o Chiquinho. Ele, cara, você pode começar segunda-feira que vem? Eu falei, posso. Nem, cara, Sem pestanejar. Sem nada. Eu não sabia nada, né? Eu falei, bom, e agora? Aí eu trabalhei até domingo. Domingo eu pedi as contas, né? No domingo eu pedi as contas. E aí, segunda-feira, cara, eu vim morar numa pensão ali na Peixoto Gomide,
perto da Augusta, né? E já fui trabalhar já na segunda, cara. Já fui chegar na segunda e já tomei uma encarcada já na entrada, porque eu cheguei, era 9 horas que tinha que estar lá. Eu cheguei 8h30. Eu falei, cara, tá muito cedo, o que eu vou fazer? Eu falei, vou dar uma volta no quarteirão, eu vou achar uma padoca e vou tomar um café. E aí, mas eu não vou chegar 9 horas, né? Vou chegar 9h05. Hã? Cara, cheguei 9h05. Quase mandou voltar. Quase me mandou voltar. Ele abriu a porta, ele, né, toquei a campainha, ele já abriu a porta. Bom dia, bom dia. Que horas que eu marquei com você mesmo? Eu falei, às 9. Eu falei, que horas são? Ele falou, 9h05. Falou, então é o seguinte. Começou mal, hein, garoto? É o seguinte. 9 horas é 9 horas. A próxima vez, você nem precisa vir. Simples assim. Nunca mais, cara. Nunca mais. Você viu, eu cheguei que horas hoje? Até hoje, cara. Chegou antes que eu. Até hoje. Então, é 1 hora, meia hora, no mínimo, eu chego, né? E ali, cara, aí dali, pronto. Ali foi o começo de tudo, assim, né? Eu fiquei 3 anos sem voltar para Santos, cara. Por quê? Porque quando eu cheguei, logo no começo, o Dom Curro trabalhava no almoço de domingo e fechava à noite. E aí fechava a segunda e a gente voltava na terça. Então eu já me mandava pro Jabaquara e já descia, não ficava aqui. E aí, o que aconteceu? Me enturmei com a galera da BB. Ela falou, você sabe onde é a BB? E aí fui me enturmando, porque todo mundo era da BB, né? Todo mundo era da BB. Era o ponto de conexão dos profissionais, né? Cara, Onde que tinha. Os melhores que existiam estavam lá. Uhum. Estavam lá, né? E quando não E às vezes era onde você ia conhecer pessoas de outros estados também, né? Saber da existência, né? Porque o que acontecia? Todos os profissionais, cara, de São Paulo, segunda-feira, né? Clássica, folga, todo mundo ia para lá. E aí, lá você ficava sabendo, tá precisando de gente para trabalhar em tal lugar. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então, como é que você ficava sabendo, né? Então, e essas vagas, né, não eram anunciadas, né? Você via geralmente vaga de garçom, mas vaga de barman era raríssimo. Tinha, mas era raro. Os bons mesmo, o cara não dava nem tempo, né? O cara saía hoje, amanhã já estava empregado. Já, entendeu? E os lugares bons, cara, dificilmente você entrava se você não tivesse uma carteirada, cara. Você tinha que ser peixe de alguém para entrar. Você não entrava, cara. Não entrava. Nessa época tinha aquela coisa também do bartender que era da casa, ele não ensinava os ajudantes porque corria o risco dele perder o emprego, porque ele ganhava bem e os caras poderiam subir com um salário menor, tinha disso? Cara, então, essa história é anterior à minha. Eu não cheguei a pegar essa época. Essa época é dos espanhóis, dos portugueses e dos italianos. Sim. E me contavam que era assim, o cara saía um drink, ele mandava o cara pegar alguma coisa na cozinha, na copa, pra ele não ver como era feito. Ou ele dava as costas pro cara não ver, pro ajudante não ver. Cara, não tive isso, graças a Deus, assim como eu te falei, eu não sei se eu tive sorte ou não, mas, cara, todo mundo queria me ensinar, velho. Não sei se era o meu jeito, a minha maneira de ser, de estar disponível, né? Uhum. Então, assim, cara, vamos. Não sabia nem onde era. Vamos fazer? Vamos. Você quer aprender isso? Quero. Não, cara, eu tava ali disponível. Então, e isso foi muito rápido, cara, muito rápido. Porque eu cheguei em São Paulo em 90, aí eu fui fazer o curso na BB de novo em São Paulo, né? Peguei a carteirinha, peguei certificado e tudo mais. 91, 92... Cara, 92 eu já estava participando de campeonato e já estava ficando entre os melhores ali, né? Porque assim, os campeonatos eram 100, 200 competidores, cara. Era absurdo. Loucura, era. O Campeonato Paulista, o recorde foi 190 competidores. Paulista, cara. 192. 3 dias de competição. 3 dias. Caramba. Aí eles pegavam, acho que os 20 melhores de São Paulo e os
3 primeiros de cada estado. Eram 10 estados. Nessa época, quais eram as marcas que patrocinavam, assim? Cara, muitas. O Moisés fala muito que uma marca que ajudou muito a carreira dele foi a OD8. Que era a Rio Blind, né? Era a Rio Blind, que hoje é Diageo. Sim, cara. Não, as marcas... É uma outra época, cara. Eu ganhava caixa. Os caras mandavam caixa de bebida pra minha casa, cara. Caixa de JB, caixa de Malibu, caixa de... Do nada, assim, né? Não era do nada, assim. Mas era assim, tipo, os caras iam fazer lançamento ou fazer alguma ação, cara. Às vezes você tava... Ia lá e mandava pra vocês provar. Mandava mesmo. Falava, cara, usa aí, vê o que você acha. Vê o que você acha. Caixa de cinzano, caixa de contrô. Cara, era caixa. Ganhava caixa, cara. Imagina, caixa de 12 garrafas. E não era só bebida nacional, era bebida, a estoque. Nossa, a estoque, cara, a estoque e a Bols, o que essas empresas deram de garrafa pra gente, meu amigo, eu tinha bar em casa que eu não sabia nem o que fazer. Eu não bebo assim em casa, né? Tenho esse hábito. Eu vendia, né? Então, o que acontecia? Às vezes eu dividi muito apartamento com o maître, com outros bartenders, que chapavam o coco mesmo. Os caras bebiam até, meu amigo. E aí os caras compravam, eu vendia para eles. Eu fazia uma grana com essas bebidas. Fazia uma grana, cara. Pagava aluguel, comprava um monte de coisa com essa grana. A estoque foi muito importante essa geração sempre, anos 90, sempre, né? Sempre. Dos bartenders. Sempre, cara. Acho que é a marca que mais apoiou na história a coquetelaria brasileira, né? Que tá ativa até hoje, sim. Mas a Bols, cara, a gente tinha uma executiva, né? Que era a Lula, uma espanhola, baixinha o Derivan assim. falou dela. Aliás, falei com ela no Instagram, tô marcando dela pra vir aqui. Legal. Essa tem que chamar assim. A Vera da Estoque, a Vera tá no Canadá, né? A Vera tá fora. Tá no Canadá. Mas a Lola, cara, a gente ligava 4 horas da manhã pra ela. Ela ia entregar bebida. Atendia. Ela ia entregar bebida. Você tem noção Doideira, disso, né, cara? mano? Não, você vê assim, você fala, o que era? Prestígio? Não, cara, era sabe, aquilo era a vida dela. Fazia né? parte da vida dela, né? De todo mundo, cara. Então a gente ia falar, pô, mas vou ligar 4 horas? Liga. Entendeu? Ó, eu não vou poder, mas amanhã cedinho eu tá aí na tua porta. E tava. Você podia, meu amigo, ficar lá esperando que chegava. Se não era ela, era alguém que ia entregar. Então, essa relação com as indústrias, com as empresas, cara, era uma coisa muito de irmandade mesmo, assim, sabe? Sim. Essa coisa do associativismo, que hoje a gente quase não vê, cara, era uma coisa assim... Era uma coisa, assim, cara, bonita de ver, entendeu? Todo mundo, né? Tinha um ou outro que, sabe, que não era tão bom caráter assim, você Mas sabia. tinha uma troca, né? Tinha, cara. Não é muito. só o venha nós. Não. Eu chegava na BB, os caras ficavam, meu, você tá onde? Ah, não. Ah, tá trabalhando? Então deixa. E eu, né, zoiudo, né? Não, mas fala aí, o que é? Aí os caras, não, tá lá no Terraça Itália, tá precisando. Puta, Terraça Itália não dá, né? Falar, mas aonde mais tá dando? E eu, cara, eu ia assim... Por que você achava que o Terraça da Itália não dava? Era muito... Não, porque assim, o que eu fazia, cara? Eu tomei várias encarcadas. Não só do Derivan, mas do monte. Porque eu era... Novo, né? Cara, então eu... Não tinha muita cabeça. Não, eu era o mais moleque dali, o mais jovem, né? Todo mundo tinha 30, 40 anos. Então, o que eu fazia? Eu ficava vendo os lugares onde eu ia aprender mais. Era isso. Não era nem ganhar mais, era onde eu ia aprender mais. Não era o lugar mais legal, mais status, não. Era quem poderia te ensinar mais. Eu queria trabalhar com os figurões. Era isso. Esse era meu foco, cara. Então, eu trocava, assim, podia estar no Dom Curro. Não interessava, cara. Se o Derivan me chamasse, eu ia. Quem que era? Era o Nelson Firmino, que era o chefe de bar do Terraça Itália. Eu iria. Né? Então, assim, claro, eu tinha, né, eu não trabalhei com tantos assim. Mas os caras que eu queria trabalhar... Eu ia lá e me oferecia. E aí, mesmo trabalhando já nos lugares, eu falei, não, cara, por quê? Eu aprendia muito rápido, né? Eu assimilava, porque, eu consumia mesmo, cara. Consumia com vontade mesmo, que eu falei, não comia de garfo e faca, comia com a mão aquilo, assim, tanta gana que eu tinha. Então, cara, chegava uma hora que aquilo também, para mim, já ficava meio, né, moleque, né? Que as coisas rápidas, né? Não tinha essa coisa de ficar 20, 30 anos num lugar. Jamais isso passou pela minha cabeça. Uhum. Só que isso era visto de uma forma ruim. Por quê? Se você não fica muito tempo no lugar, é que você não é bom.
você tem algum Cria problema, né? Era um garoto problema. E não era isso, cara. É que eu queria passar em tudo quanto fosse. Aprender com todo mundo. E aí, uma vez, o Carlos Félix, o Derivan, me chamou de canto, assim, a gente saiu uma noite, e os caras, moleque, caramba, você já mudou de novo, cara? Mas, pô, em 3 meses você trabalhou em 3 lugares, como assim, cara? Você tem que parar, meu. Você não pode ficar fazendo essas coisas, você vai se queimar. Não pode, cara, tenta ficar tempo no lugar. E assim, moleque, né, eu ouvia, mas eu ficava meio puto, né? Falou, pô, caramba, deixa eu fazer o que eu quero, né? Mas assim, cara, mas tinha essa preocupação deles também comigo, assim, de cuidar, né? Eu lembro deles me orientando e falando, pô, uma vez, né? Acho que foi o Félix, o Derivan, nessa época, era presidente. E aí ele chegou assim, de canto, e falou, cara, a gente precisa ajudar esse menino aí. A gente precisa ajudar esse moleque aí, cara. Pô, tá na hora, eu tô vendo. Então, tinha essas coisas, né? Então, assim, não era você chegar... Não, os caras te colocavam ali, meu, mais ou menos que nem time de futebol, né? Vai limpar a chuteira do cara, vai buscar cafezinho. Então, você vira meio, cara, o estafeiro do negócio, entendeu? E aí os caras vão te observando. Então, tinha muito isso, assim, né? Bartender, você chegava, você não era o bartender do lugar. Cara, você ia ser comendo o cara, você ia ser barbeque. E, cara, se esse cara pedir as contas, você tem uma chance. Se não tiver ninguém já na fila, que era difícil. Mas você entrar no lugar dele, raro, cara, muito difícil. Então, você tinha que trabalhar muito tempo com aquele cara, ir para um outro lugar, e aí você, né, ganhar os holofotes, assim, vamos chamar, Sim. né? Mas, cara, entrar no lugar do cara era muito raro, muito raro, muito raro. E qual foi o primeiro bar que você assumiu, assim, assumiu o bar? Ó, agora esse bar é meu, o cardápio vai ser meu. Cara, teve um que eu posso dizer assim, que ali foi um divisor de águas para mim mesmo. Cara, o bar tinha 8 sócios, bicho, olha, era uma loucura. Era uma molecada da Hebraica. Eles abriram um bar ali na Melo Alves, quase esquina com a Estados Unidos. Isso foi em 93. Você vê, 3 anos depois que eu já estava aqui, eu já estava assumindo um bar. E já estava dando aula também, com seus cursinhos. Não, ainda não. Não, foi no final, desculpa. Foi mais pra frente. Aí a gente 2000 vai chegar 2003. Não, eu comecei antes porque o que acontecia? O Derivan, ele sempre foi um cara que, na verdade, nessa época, não que ele era sozinho, mas ele fazia as coisas muito sozinho mesmo, o jeito dele, né? E aí eu fui um cara que fui na cola dele. Então eu ia pro Senac junto com ele, assim, para ajudar ele, cara, lavar os copos, né? Ou para ir lá montar a aula junto com ele. Ó, tem que montar a mesa assim, tem que, né? Mas em 93, essa galera, eles foram numa pizzaria que tinha ali na Oscar Freire e eu estava trabalhando lá. E aí eu fui atender a mesa deles, eles falando que iam abrir um bar. Eu falei, e aí, vocês já tem bartender? Vocês já contrataram? Não. Eu falei, tá, porque eu sou. Eu falei, pô, dá teu telefone, nem sei, ou me liga, né? Como que era o nome do bar? Rock and Beer. Rock and Beer. Era um bar, cara, só de cerveja, de latinha. Os caras tinham mais de 150 latas do mundo inteiro. Isso que ano? 93. E ali, cara, foi ali que a primeira vez que eu peguei, eu não tinha, acho que eu tinha alguns drinks autorais, né, que eu tinha participado de campeonato, eu coloquei, mas o que eu fiz? Eu criei uma categoria só dos drinks campeões brasileiros dos outros bartenders. Então eu peguei o coquetel do Derivan, do Pinheiro, do Chiquinho. Cara, e como não tinha muita técnica envolvida, técnica moderna, né, era muito mais simples de reproduzir, né? A maior dificuldade era você acessar os ingredientes para reproduzir a receita na íntegra. Né? E eu queria fazer certinho, eu não queria, tipo, por exemplo, tinha um produto, cara, que só tinha no Dom Curro, chamava Milks de uva, que era um suco de uva com leite. Cara, era nem lembro o nome da empresa, mas tinha vários, tinha Milks de uva, Milks de maracujá, Milks de laranja, e era uma garrafinha de vidro, lembra da Maguari antigamente? Então, era aquelas garrafas. Era um mami bem arrumado. Exato. Bem mais saboroso, inclusive. E não era de soja. Ou era soja? Eu acho que era soja, cara. Era soja. Era soja também. Que eu acho que é uma época que isso explodiu, né, pra criança. Exato.
E aí eu tentava fazer, reproduzir essa receita. E eu ligava para ou ia lá, encontrava o pessoal na BB e falava, cara, tô fazendo um cardápio aqui, eu queria pôr tua receita. Pode me dar a receita? O pessoal anotava no papel, eu ia lá e fazia. Falei, como é que é? Pô, cara, vários deles foram lá no bar ver eu fazendo, entendeu? Então, era uma maneira de eu prestigiar, né? De mostrar, assim, que, pô, para eles, né? E para mim também, cara, fazer aqueles coquetéis que eram clássicos daquela época, né? Então, você ia no Dom Curro para tomar os drinks do Chiquinho, cara. Pô, a carta do Chiquinho era uma coisa mais linda do mundo, cara. Você ia no bistrô para tomar os drinks do Derivan, você ia no paddock para tomar os drinks do Gilberto Souza Moreira. Eram os caras, né? No Le Cocardi, com Pinheiro, no Fasano era o Viana era batendo no Fasano, entendeu? Então tinha muito dessas coisas assim. E Carlos Félix, né? E então eu coloquei o drink de todo mundo ali, que eu pude, acho que foram 12 coquetéis, se eu não me engano, 12 ou 15. E ali foi ali, cara, que eu tive acho que foi a primeira carta de bar que eu fiz. E naquela época a gente tinha muito clássicos mesmo. A gente usava muito clássicos. Gin Fizz, Singapore Sling, Tom Collins, Daiquiri, Margarita, Kir Royale, Dry, Horse Snack. Cara, tinha muitos clássicos. E apesar assim. de ser um bar de cerveja, saía bastante drink. Sim, cara. Não, era rock and beer, mas, cara, A galera pirava lá nos pirava, drinks. cara, E aí dali pirava. começou a ser um start para você começar a Sim, progredir carreira, né? Então, um pouquinho antes, né, 92, eu tinha passado pelo Banana Café. E o Banana Café, cara, ele foi um cartão de visita para vários lugares. Então, ele abriu muitas portas. Sim. Por quê? Porque era um bar, cara, que era o bar, assim, de Não, São Paulo. era o bar do cara do Gallery, né? Então, assim, já tinha expectativa de ser Chiquinho Scarpa, Pelé, Ayrton Senna, o time da Paula e da Hortência. Pô, me fala aí, dessa galera aí, tinha alguém que tinha algum ritual estranho, pedido estranho de bebida? Eu lembro que quem foi? O Clébio passou aqui e falou da Hebe que gostava do Blodão, que era 3 doses de vodka para meia de suco de tomate. Tinha alguém que tipo, fazia uns pedidos assim que era fora do normal, assim? O que eu lembro, a Hebe, o Washington Oliveto, cara, nossa, tinha muita gente conhecida. Era cara, assim, você tava trabalhando, você levantava, tinha alguém diferente na tua frente, né? Quase todos globais, o Osmar Santos, antes dele, né, ter a paralisia lá. Cara, eu preciso buscar aqui agora, porque eu não gravei assim, né? Mas ali acabou abrindo várias oportunidades para você, muitas, né? cara. Aquilo ali, eu posso dividir a minha trajetória antes e depois do Banana Café, apesar de que eu praticamente estava 2 anos em São Paulo, né? Sim. Mas eu já tinha notoriedade, assim, né? Por quê? Então, dentro da comunidade de profissionais, todo mundo já sabia quem eu era, né? Porque eu estava sempre envolvido com todo mundo. E para a indústria, né? Assim como hoje, todo mundo me conhecia. Então, a gente tinha Sigla, a gente tinha Bose, a gente tinha Stock, a gente tinha Martini Rossi, a gente tinha a Rio Bly, as empresas vinícolas, Remy Lacave. Cara, tinha muitas indústrias assim, né? E tinha uns executivos que eles visitavam os bares. Sim. Então, era muito normal alguém lá e tipo, cara, legal. E trazia uma coqueteleira da Control de prata para você, Nossa. entendeu? Às vezes, chegava lá, você ganhava uma garrafinha, um chaveiro, cara, de estanho, coisa mais linda, uma miniatura da Bols, da Holanda, que era uma garrafa que tinha lá, não tinha aqui. Sim. Aí, pô, cara, a gente vivia ganhando coisas, né? Às vezes o cara chegava com uma toalha de praia da Cinzano. Perdi essa toalha. Foi uma das coisas que eu guardei até pouco tempo atrás. Essa toalha sumiu. Era uma toalha de praia da Cinzano, cara. Quase o tamanho dessa mesa aqui. Então, tinha muito essa coisa né? Sempre que alguém ia te visitar, te levava alguma coisa. Já era meio que, sabe? Pô, sim. Né? Assim, pô, preciso de você, cara. Me ajuda aí. Então, a gente ia criando os drinks e utilizando os produtos. Mas de uma maneira, cara, muito assim, sabe? Amistosa mesmo, né? Não tinha
era quase que... E todo mundo conhecia todo mundo. Então, o Banana Café deu muito prestígio pra gente, quem trabalhou lá. Então, depois que eu saí de lá, arrumava emprego fácil. E 93 foi o primeiro ano que eu fui campeão brasileiro. E aí foi quando o Derivan foi presidente de 92 até 94, que foi a segunda gestão. A primeira foi de 82 a 84, eu estava indo para a escola ainda, mas a segunda gestão dele eu peguei do começo ao Que fim. foi quando ele colocou a caipirinha ali, Isso, não? Ele conta aquela história lá do... Ele já quando ele foi para Da vodka. ele não era o presidente da BB, ele já era o vice-presidente da IBA para América Latina. Ele não era mais o presidente da BB. Por quê? Essa época, 92, 93, a campanha foi em 93, que eu lembro, que foi no Canadá. Eu não lembro, eu não sei se ela entrou no Canadá ou ela entrou na Áustria, porque sempre são 2 congressos anuais, um no meio do ano e um no final do ano. Então, esse do meio do ano foi no Canadá. E aí, acho que lá foi a campanha. E aí, quando chegou em Viena, na Áustria, foi quando entrou, né? Se eu não me engano, foi isso. Foi um estouro, né, cara? Foi um estouro. E foi o ano... nesse ano, nessa década, que a 51 bateu o Rum Bacardi. O Rum Bacardi vinha há 20 e poucos anos como o destilado mais vendido do mundo. E a 51 bateu o Rum Bacardi por 3 anos consecutivos. Foi a única marca que conseguiu bater o Bacardi depois de 20 e poucos anos. E logo depois, não sei se foi nessa mesma lista ou na lista seguinte, entrou Conhaque Dreyer e entrou Conhaque de Alcatrão São João da Barra. Cara, na lista dos 100 destilados mais vendidos no mundo. Caramba, São João da Barra. São João da Barra. Isso é consumo interno, cara. Não é nem exportado isso. Você tem uma noção, Sim. né? Assim como é o Sochu lá na China, na Coreia, né? Uhum. Que, cara, agora que você encontra, mas na época, cara, quem que nem sabia que era Sochu? A gente sabia porque leu, né, em algum lugar que existia que isso. existia, mas era consumo interno, cara. Então, imagina, eu falei, cara, imagina isso. E a cachaça é assim até hoje, né? Imagina, sim, cara. E aí, foi nessa época... Estourou a venda de caipirinha aqui no Brasil também com essa... Você acha que aumentou? Porque assim, a sensação que dá, né? Uhum. Não quero falar besteira aqui. Uhum. A sensação que dá é que, beleza, entrou como drink internacional. Lá fora, talvez, possa ter estourado porque aumentou a demanda. Sim. Mas aqui, historicamente, pelo menos no meu tempo de bar, assim, um entendimento é que aqui ficou muito dentro de uma bolha de bartenders que já faziam a oferta da caipirinha. Então, assim, continuou normal aqui. O que aconteceu, cara, infelizmente, que acontece ainda até hoje, a gente evita de falar isso, mas a gente sabe que a realidade é essa. Quem bebia caipirinha de cachaça é estrangeiro. Sim. O brasileiro, cara, sempre tomou caipirosca. Os caras da cachaça até não gostam que a gente fale isso, mas, cara, não sou eu que estou falando, isso é uma realidade. Eu tô trabalhando em bar há 36, quase 37 anos. Cara, é gringo que bebia. Raramente alguém chegava e tomava uma caipirinha de cachaça, de pinga, né? Como a gente falava na época. Porque... Você acha que isso foi ampliado por conta de campanha de marca de vodka? Sim, ou já tinha preconceito com cachaça? Bom, essa história começa lá atrás com o Marquês de Pombal, né? Entendeu? No que não foi só com a cachaça, foi com várias coisas, né? A gente não podia falar o idioma nativo, né? Entendeu? Não podia nada, você não podia consumir cachaça, você não podia um monte de coisa. Você tinha que consumir o que a... Como é que foi? Matriz, não. O Império, né? Mandava pra cá. E, cara, isso até hoje é assim. A gente ainda acha, né? Algumas pessoas ainda acham que o que vem de fora é melhor do que o que a gente tem. E, na verdade, o resto do mundo consome tudo que é nosso. E a gente, né, toma Coca-Cola. Então, eu falei, cara... Então, assim, que eu me lembro, eu vou contar algumas passagens, assim, só para você entender o que acontecia. Cara, sempre existiu cachaça, pinga, né? Como era o nome que a gente usava. A cachaça passou a ser oficial a partir do decreto lá de 94 do Fernando Henrique, que depois o Lula que tornou lei. Mas não tinha um nome. Era pinga, cachaça, birita,
tinha vários nomes, né? Aham. Mas era pinga, né? Era pinga. Assim, popularmente todo mundo fala pinga como fala até Não hoje. era pejorativo, né? Era, falava assim com um pouco de desdém, sim. A pinga, né? Pinga, Não, eu digo pinga. assim, mas os profissionais não viam muito como pejorativo, via já. Já, cara. Já? Já. Porque isso é cultural, né, Rafa? Isso é cultural, cara. Então, assim, pô, pinga, eu vou servir pinga, isso não é coisa de um profissional, Sim. né? Então, assim, cara, o cara queria servir uísque, queria servir vodka importada, queria servir outras coisas, não pinga. Pô, pinga, cara, tu vai me pedir pinga, né? E parece que isso é 1970. Isso acontece hoje, cara. Acontece hoje. Acontece Mas hoje. você sabe que às vezes eu sinto que a pessoa que fala, às vezes, pinga, ela fala de uma forma do tipo assim, cara, eu gosto da minha com pinga. Aham. Porque ficou. Porque às vezes ela quer falar assim, eu sou simples, sabe? Eu não Sim. quero gourmetizar, eu gosto da minha pinguinha. Né? É que hoje tem uma outra conotação, né? Tô falando de épocas Mas eu acho passadas. ruim, eu particularmente acho Cara, ruim. eu gosto. É? Eu gosto porque remete a isso que você acabou de falar, entendeu? É meio raiz. É. Mas eu sei que o povo da cachaça não gosta, né? Porque parece que desmerece. Eu falei, cara, é o nome que sempre se chamou. Sim. Né? Sempre chamou. Eu acho que, cara, pinga ou cachaça. Agora é lógico, depende, né? Qual é o contexto, como que você coloca, da forma como você fala. Pode ser pejorativo até cachaça. Né? Cachaça é o quê? Cachaceiro. Se você associar cachaceiro num pejorativo, o cara que tá bêbado, às vezes nem bebeu cachaça, mas o cara é rotulado de Ou cachaceiro. como pinguço, né? O cara bebeu vodka a noite inteira, mas ele é pinguço. Então, assim, acho que isso acho uma besteira, entendeu? Sim. Porque eu falo pinga, eu falo com o maior respeito, né? Como eu falo cachaça, enfim, não falo com desdém. Mas no subconsciente, a gente sabe que as pessoas têm essa coisa meio, né, pinga. E tinha, assim, tinha porque, assim, o que a gente tinha? 51 e Velho Barreiro, vamos dizer assim, eram as apresentáveis, que a gente... Quando o cara queria saber que cachaça pinga que você tem, a gente mostrava o Velho Barreiro 51. Mas, quando não, a gente usava as garrafas de cerveja. O que eram as garrafas de cerveja? Tatuzinho, Três Fazendas, eram as mais baratas. E eram pingas mais de botequim mesmo. Então, às vezes não tinha. Às vezes, ou era 51 ou Velho Barreiro. Se você queria levantar a régua, eram essas, né? Que por isso que a gente não pode reclamar quando alguém pede assim, porque tem essa cultura mais exato. de antigamente. Não tinha outra cachaça melhor, era essa. Era essas. Então, as menos era... Até tinha, mas não tinha distribuição, não tinha nada, né? Sempre teve cachaças boas, mas não chegava, né? Não chegava. É como ainda é hoje, né? Tem muita coisa boa que não chega. Né? Às vezes o cara não tem mapa... Mas o cara faz uma puta de uma cachaça, mas ele não tem, ou ele não quer ter também, ou às vezes o cara tem, mas ele não consegue produzir em escala, então ele vende por ali mesmo. O que mudou com a lei, com tudo isso, foi que, claro, ganhou mais notoriedade do que já tinha, caipirinha passou a ser uma coisa... Brasileira mesmo? Não, assim, internacional. Internacional. Mas... Cara, Mas deixou claro para todo mundo que é cachaça. Sim, exato. Isso foi um divisor de águas também que a gente pôde bater bastante nisso, né? Por quê? Porque vinha, cara, há décadas já, Smirnoff, Orloff, que eram as vodkas que faziam campanhas de caipirinha, né? E nem era caipirosca, muitas... Era caipirinha com vodka mesmo, se escrevia caipirinha. Outras assinavam caipirosca. Então era Smirnoff, logo depois veio Absolute. A gente tinha Viborova e Stolichnaya, mas era uma coisa assim, né? High quality, não, isso é para beber puro, né? Não é para fazer caipirosca. Então foi a época que as pessoas bebiam a vodka pura mesmo, gelada, né? A Absolute veio como uma importada que era mixability. Você podia fazer o que você quisesse era a única vodka importada que se permitia fazer. Sim. Cara, e foi um arrasa quarteirão. A década de 2000 inteira foi Absolute assim, cara, arrasava quarteirão. Então, eu lembro que no Banana Café, as pessoas pediam, eu quero minha caipirinha de Smirnoff. As pessoas pediam pela marca. E várias vezes ia na mesa e mandava de volta, o garçom trazia de volta. O cliente falou que não é. Eu falei, mas a gente só tem Smirnoff.
Talvez o crescimento da marca aqui foi impulsionado pela caipira. Sim, claro, com certeza, né? Porque existia campanha, né? Fizeram muita campanha de caipirosca. E aí o que acontecia? Eu fazia muito isso, né? Até hoje eu faço, vou dar aqui uma dica. Como assim não é de vodka? Pô, acabei de fazer. Eu falei, pois é, mas o cara tá dizendo que não é. Eu falei, e aí, o que você faz? Não, ele quer outra. Eu falei, cara, eu não vou fazer outra. O que eu fazia? Eu trocava de copo, cara. Pegava a mesma caipirinha, virava o mesmo copo. Completava o gelo. Colocava gelo, mexia a mesma caipirinha, levava. Agora sim. Agora sim. Ô, Rabbit, e aí você teve mais... Que eu lembro agora, você teve 2 lugares aí que são históricos, clássicos, que você trabalhou, que é o Fazano e o Café Jornal. Qual a ordem que foi? O Café Jornal você foi e voltou também, né? Várias vezes. Eu não fui muito de ir e voltar. No Fazano, eu inaugurei o Gero da Rodoc Lobo, em 94, né? Eu fui pra lá, através do Manuel Beato, a gente estudou junto, a gente fez ABS. Queremos o Manuel Beato aqui. Aí tem que estar gordo, né? Tem que estar, porque Manuel Beato é difícil. E aí a gente estudou junto, nós somos da primeira ou segunda edição do curso de sommelier profissional da ABS. A ABS começou em 90 em São Paulo. E aí eu fui fazer o curso na ABS. E na minha turma era o Ricardo Castilho, que hoje é da Prazeres da Mesa, na época ele era da Playboy. E o Manuel Beato, que era do Le Bistangot, que era um restaurante francês na Alameda Franca. E aí, no meio do curso, o Rogério Fazano levou ele pro Fazano, né? Exato. E aí eu fui pro Bistangot trabalhar como assistente de sommelier. O Derivan fala que o Rogério Fazano, ele fazia muito lobby pros bartenders, né? Divulgava muito. O Fabrício Fazano. O Fabrício. O pai. O pai. Nossa, o senhor Fabrício Fazano, cara, é uma figura, assim... respeitável em todos os sentidos, cara. Ele foi presidente de honra da BB. Isso aí. Foi presidente da Rio Black, que hoje é Diageo. Cara, ele é o criador do Old Date, né? O primeiro... foi ele que criou? Ele que criou. A criação do Fabrício Fazano, entendeu? Ele teve distribuidora, Fabrício Fazano. É um monstro, cara, né? É um monstro. Visionário. A família Fazano, né, cara? É tudo isso mesmo. E no Café Jornal, a gente teve vários projetos lá, assim, sabe? Por quê? A época do Café Jornal foi uma época que eu tava, cara, voando, assim, né? Eu tava voando, cara. E foi a época que eu, vamos dizer assim, quase casei, né? Eu não cheguei a casar, mas, quer dizer, eu fui morar junto, casado, né? Mas não casado oficialmente. De 2000, quando eu fui trabalhar... Primeiro eu fui trabalhar com a Sagatiba. O Derivan tava lá fazendo um job para eles, e aí eles falaram comigo. E aí eu sabia... Já era da Campari? Não, era do Marcos Moraes. Aí eles chegaram para mim, então, não sei o quê, beleza. Aí eu falei, caramba, mas o Derivan tá lá. Eu liguei para ele, falei, e aí, meu, beleza? Então, o pessoal da Sagatiba veio falar comigo, como é que tá aí? Aí ele falou, fica tranquilo, pode ir, porque o meu job tem dia e hora para acabar. Eu falei, então bacana, porque... Foi quando você trabalhou com o Derivan? Não. Assim, trabalhar em barco, o Derivan nunca. A gente nunca trabalhou. Mas a gente fez muita coisa junto, cara. A gente viajou pra caramba, assim. Internacionalmente, nunca consegui viajar com ele. Apesar da minha primeira experiência internacional, que foi em 93. Eu fui para Budapeste, na Hungria. Foi a minha primeira experiência internacional. Era um concurso para jovens bartenders de 18 a 28 anos, chamado Martini Grand Prix. Era um concurso da Martini. Tinha todo ano. E aí eles faziam uma regional em cada país e era escolhido um. E em 93 eu fui, só que mandaram só a passagem para mim. Não mandaram para ele. Aí ele não foi. Seria... Que era a viagem que vocês iam fazer junto. Fazer junto. E aí eu fui sozinho, cara. Então ele foi o cara que me deu, vamos dizer assim, essa primeira oportunidade internacional. Cara, isso é outro divisor de águas, assim, na minha vida, porque quando eu voltei, cara, eu voltei, eu me senti um ET, né? Porque eu vi tanta coisa, cara. Eu imagino, porque assim, não é que nem a gente vê hoje o que tá lá fora e tal. É outro mundo de verdade, né? E eu via só em revista, cara. E esse concurso,
Eu enchi tanto o saco dele, cara, tanto o saco dele, que ele falou, cara, eu vou ter que mandar esse moleque, porque eu não aguento mais. O que acontecia? Quando ele virou presidente, a ABB, ela tinha mudado para a Rua Miragaia, que era ali no Butantã. Ah, Ali na... Tem a avenida, como é que chama? A avenida que atravessa, que vai... a Eusébio Matoso. José Matoso. A Miragaia é bem ali uma travessinha. E aí ele virou presidente da ABB e a ABB tinha acabado de mudar para lá. Então tava tudo encaixotado, cara, tudo encaixotado. E eu na minha folga, eu só trabalhava à noite, então não tinha muito o que fazer durante o dia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu ia para a ABB. O que eu ficava fazendo na ABB? Eu ficava lá folheando revista, livro, pegando tudo, cara. E aí tava tudo encaixotado. Aí um dia eu cheguei para a secretária e falei, meu, você não quer que arrume, organize, porque tá tudo em casa? Ela falou, você faria isso? Eu falei, faço, claro. Cara, aquilo para mim, meu amigo, assim, foi um outro negócio louco. Porque eu comecei a conhecer tudo que a galera conhece hoje, eu comecei a saber daquilo através das revistas. Porque todas as associações da IBA tinham revista, então elas mandavam revista. Mandava as revistas de fora. Então tinha da Alemanha, tinha Itália tinha muito, Portugal, Espanha. Então, cara, eu já sabia quem era Calabrese, Peter Dorelli, um monte de gente que, cara, eu fui ver depois, né? Mas eu já sabia que eram os caras. Por quê? Porque os caras apareciam. Eles existiam, né? Existiam. E aí eu fui arrumando essas revistas e ali apareceu. Eu já sabia da história do concurso, mas eu fui lá no bar dele, encher o saco para perguntar para ele. Falei, cara, o que aconteceu com a Martini? Por que a gente não tem mais? O último tinha sido, acho que em 90. E aí tinha 2 anos que não teve no Brasil. Aí ele falou, cara, não sei, né? Não sei o quê. Não lembro o que ele me respondeu. Eu sei que, tipo, pô... Aí eu falei, me conta, porque ele participou do Martini, né? Ele participou. Eu acho que ele foi o primeiro brasileiro a participar do Martini. E aí ele me contou que era legal, que era bacana, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu quero participar desse negócio, bicho. Como é que eu faço? E fiquei lá, não sei o quê. Aí ele foi, como o cara tinha muito prestígio, o presidente da Martini do Brasil, que era um italiano, ele foi repatriado para a Itália e antes de voltar para a Itália, ele foi lá no Ficus Bar, que era ali na Barão de Capanema, para se despedir dele. Ele falou, cara, tô indo embora para a Itália. Vem aqui te dar um abraço. E aí, cara, o Derivan mandou essa. Falou, cara, então, eu queria saber como que a gente volta a participar dos torneios da Martini. Aí o cara lá da Itália mandou as coisas para ele. E aí foi assim que eu entrei nessa, cara. Mas, na época... A Sagatiba, isso é 92. Sagatiba é 2003, 2004. E aí eu fui trabalhar na Sagatiba, virei embaixador e eu comecei a viajar. E aí comecei a viajar pra caramba, cara. E mesmo depois que terminou o trabalho da Sagatiba, eu fiz o mesmo projeto com pequenas mudanças para o governo brasileiro, que era um projeto que eles tinham de... muito legal, que era... treinar os bartenders na Europa, mostrar que a cachaça era um destilado como vodka, como uísque, como tequila, como qualquer outro, que não era só para fazer caipirinha, porque só se fazia caipirinha com a cachaça, ninguém fazia outras coisas. Aí eu fiz esse projeto, aí em 2005 a gente viajou com ele. Cara, de 2005 até 2013, 14 mais ou menos, eu viajei demais, cara, viajei demais. E aí a gente ia fazendo essas coisas. E aí eu acabei indo trabalhar com outras marcas, com Grand Marnier, com Fabre, com Marie Brizat. Na Marie Brizat foi quando, que era da Casa Flora, a Casa Flora tinha uma parceria muito estreita com o Café Jornal. Sim. E aí, para dar uma atração, para criar um negócio bacana, legal, falou, Reb, você tem que estar num lugar, cara. Aí tentaram me colocar lá no Café Jornal. Só que, cara, eu não conseguia ficar lá. E aí os caras me enchiam o saco. Porque... Essa foi a segunda vez? Cara, acho que teve umas 3 ou 4. Eu lembro que eu fui uma te visitar. Você foi lá. uma, exato. Não, teve várias. Por quê? Porque eu queria ficar lá, mas eu não conseguia. Por quê? Assim, você sabe, né, cara? Pô, como assim? Você trabalha aqui, não trabalha sábado e domingo? Os caras ficavam loucos comigo, né? Mas não era que eu não ia trabalhar. Eu tinha outro compromisso, né? Eu tinha que dar treinamento, cara. Eu tinha que viajar. Às vezes eu tinha que viajar. Não tinha... Que era mais rentável, né? No final. Sempre. Assim, trabalhando para a indústria, você tem sábado e domingo e feriado, né? E no bar, não, cara. É o dia que você mais trabalha. Final de semana, né? Não tem dia do pai, dia da mãe, dia de ninguém, meu amigo. É o dia que você vai trabalhar pra caramba. É isso.
E aí, e assim, falou, cara, e para eu ficar na equipe e participar da caixinha dos 10%, porra, era uma briga do caramba. Pô, como assim? Como é que ele vai ganhar, sendo que ele não trabalhou? Cara, eu sei que era uma dor de cabeça. E aí, vivia assim, costurando. E o pessoal ficava tentando. Eu também ficava tentando, né? Mas eu não conseguia, né? Não conseguia encaixar, cara. E aí, assim, acabei. Foram várias experiências bacanas, legais, mas eu não consegui ficar do jeito que eles queriam que eu ficasse, porque não tinha como, né? Eu trabalhava com 3 marcas, cara. Você ganhou um campeonato da BB, não ganhou, não? Alguns. Alguns. Isso te possibilitou ter também mais experiência Exato. internacional. É. Pra onde você foi como campeão da BB? Cara, eu fui. Minha primeira experiência foi para. A final mundial foi em Budapeste, na Hungria, mas antes eu passei por Turim, né? Então a gente, quem não era do continente europeu, quem era do continente europeu, os europeus, foram todos diretos para Budapeste. Quem não era asiático, americano, sul-americano, foi para a matriz, que era em Turim, visitar a Martini. A gente ficou lá 5 dias, aí de lá a gente foi para a final. Então foi Turim, Budapeste. Aí com a BB, cara, isso tudo é a BB também. Teve Porto Rico acho que foi umas 3 vezes, França também várias vezes, Bordeaux, Itália também algumas vezes, Portugal, Espanha, cara, fui uma vez, por incrível que pareça, Espanha foi o país que eu fui uma vez só, que fui com a Sagatiba, na verdade, a gente foi dar treinamento em Ibiza. O que mudou da BB dos anos 80 e 90 para a BB de hoje? Por que, na sua opinião, por que a associação ela ficou tão desprestigiada com o bartender atualmente? Legal essa pergunta, Rafa. Isso é um fenômeno mundial, cara, não é só a BB, tá? IBA, em geral. Algumas associações no mundo, elas também sofreram quase que um colapso dessa falta de, vamos chamar assim, de identidade, né? De se identificar com a associação. Cara, muito, muito por causa dessa coisa essa é a minha visão, tá? Tá. Perdão. Os caras entram, eles se apropriam daquilo que não é deles. Sei. Né? Você é presidente, cara, você não é o dono. Não é o dono. Exato. Aí os caras se perpetuam lá. Por exemplo, na Venezuela, cara, teve um presidente que ficou 21 anos. 21 anos, cara. Era o presidente assim que, cara... Eles dão um jeito da associação ficar dependente deles, né? Eu não sei o que acontece. Eu sei que, cara, aconteceu isso aqui algumas vezes, aconteceu isso em outros, eu sei que em outros países também tinha esse problema. Na Argentina, então, nem se fala... Mas não era uma coisa única e exclusiva do Brasil e nem daqui dos irmãos, né? Alguns países teve esse colapso. O que eu identifiquei foi isso, essa coisa de se perpetuar ali, não renovar. E aí a nova geração, cara, né? Se você não é bem-vindo, você não vai ficar, né? E aí o que aconteceu também um pouco foi que... esses caras, a cabeça desses caras também, eles meio que descolaram um pouco da realidade, né? Não se atualizaram, acho a coquetelaria a coquetelaria pela BB ainda é a dos anos 90, 80. Não, eu não digo nem isso, Rafa. Eu acho que é o seguinte, cara, é a mentalidade do associativismo ter se tornado, cara, uma coisa única e exclusiva do cara, sabe? Assim, como se ele fosse o centro, a figura máxima, onipotente, onipresente. Falei, meu amigo, tchau. Não é sobre a categoria, é sobre ele. É sobre ele. Eu falei, cara, você representa uma categoria, então você tem que renovar, você tem que ter gente nova, você pode mesclar, né? É como eu faço uma analogia com o prefeito de uma cidade. Se o prefeito é bom, a cidade é boa. Né? É a mesma coisa. Se a gente tem um presidente lá bom, cara, fatalmente, né? Vai ser bom, cara. Vai ser bom. É óbvio, assim, né? Cara, tem gente que faz coisa bacana, tem gente que não faz coisa bacana. Mas isso, assim, vários que passaram lá fizeram
coisas Coisas bacanas. boas e coisas ruins. boas. Então não dá pra dizer, ah, cara, esse cara, pô, só fez coisa ruim. Não, todos. Até porque quase todos eram bartenders Não, E são eu- administradores, né? e as funções são completamente São. diferentes. A chance de dar merda é grande, É né? grande, cara, Mas eu é acho que grande. melhor dar merda grande, Aham. você tentando fazer algo para um coletivo, do que não dar nunca merda, mas você se distanciar diretamente do seu objetivo ali, né? E, cara, é uma pena isso, né? Eu acredito que, assim, é o que eu falo, galera, eu sei que muita gente torce o nariz para beber. O que eu digo é o seguinte, não tem que separar as coisas, entendeu? Uma coisa é a marca, o nome, a instituição ABB. Sim. Ela é E representada... quem está ali na frente. Exato, entendeu? Então, cara, se o cara que tiver ali não for um cara de visão, se não for um cara, meu, vai ser aquilo que ele é, Sim. entendeu? E Sim. é o que a gente tá vendo, né? É uma coisa retrógrada, uma coisa que não... Cara, os caras estão... Isso que você falou, tá lá em 1970 ainda. Eu falei, amigo, esquece, cara, não é mais... Né? Pô, a BB chegou a fazer coquetel pro Adhemar de Barros, cara, prefeito da cidade de São Paulo. Né? Ali no Anhangabaú, acho que hoje não tem mais, mas tinha um telão lá gigante que no dia 4 de outubro, dia do bartender, anunciava lá, entendeu? A gente tinha a página do jornal, do Estado, da Folha, inteira, no dia do barman. Era uma página inteira, cara. Eu tenho algumas coisas guardadas lá. Mas isso era todo ano, entendeu? Sigra, Bowls, estoque, dando feliz dia do bartender. Você chegava em casa, tinha um pacote lá na tua casa. E não era nem garrafa de bebida, porque garrafa de bebida você já ganhava. Era presente mesmo, Você acha que cara. você acha que tem recuperação? Tem. A associação? Ah, cara, eu sou otimista, cara. Eu sou otimista. Assim, acho que tem duas coisas assim, cara. Não é que eu sou, como é que diz, alienado, né? Não, mas eu concordo, eu também sou. É. Eu acho que, assim, quando as pessoas falam da BB, falam, não, deveria deixar de existir, cara, Não. eu acho que deveria. Cara, é o berço. Eu acho que É deveria o ser o berço. contrário. Eu acho que a gente deveria de tentar brigar pra. Se vocês estão aí hoje, é por causa então, dela. sim, é isso. As pessoas não o associam isso. O que eu vejo é de uma forma diferente. Eu falo assim, cara, se Exatamente. tá ruim, a gente tem que tentar. Se quem tá lá não tá bem, vamos tomar de Vamos assalto mudar. isso aí, pô. Exatamente. Vamos, Exato, cara. vamos assumir Exato, e vamos fazer um negócio. Pode ser que a gente transforme também numa coisa pior, vai saber. Mas se é não isso. fizer, não vai saber, né? É isso. Eu sou otimista, cara. Assim, é claro que eu vivi uma época... Eu nem vivi a melhor época, né? Eu vivi uma época boa. A época boa mesmo, pelo que conto, foi o começo mesmo. O começo dos anos... a BB de 1970, né? Porque é a época que tava organizando a Exato. coquetelaria, né? Não. Ninguém sabia direito o que era finalidade, o que era categoria. E as figuras, né, cara? As figuras eram muito imponentes, né? Bernardo Esconza, Sim. Tomás Alonso Serreira, o Binaburo, que esses caras, por exemplo, o Campeonato Paulista era Campeonato Paulista Tomás Alonso Ferreira, era um dos presidentes. O Campeonato Brasileiro de Coquetelaria era José Ramos Binaburo. Depois passou Bernardo Esconza. Então tinha o nome dos caras, cara. Era muito forte isso. E tinha uma representatividade e uma sinergia com tudo que estava acontecendo. Então, a Sigra ia lançar qualquer produto que seja, não importava se era nacionalizado, né? Que na época tinha nacionalizado e importado. Nacionalizado eu vinha de fora e engarrafava aqui. Era nacionalizado. Era na BB, cara. Os caras faziam um puta coquetel, uma puta de uma festa. Eu não sei se ainda tem, mas tinha as marcas as empresas que faziam gelo que tinha o selo lá da ABB, apoio, aprovado pela ABB. Testado e aprovado. Testado e aprovado pela ABB, né? Cara, tinha adoçante. Tinha campeonato de adoçante, pra você ter uma noção. Eu não lembro qual era a marca, mas teve campeonato de adoçante, entendeu? Pra promover. A Sococo, quando lançou o Queen Coco, que era tipo um Coco Lopez, Sim. aquele do Caribe, lançou, cara, pô, era incrível. Então, assim, fui perdendo, cara. Fui perdendo por essas coisas pequenas, né? Porque, assim, e isso é um fenômeno... Perpetuar algo que se foi, né? Que passou, então, se transformou. Os caras não entendem. Meu amigo, 2 anos, né? Não sei quanto que é agora, mas, deu. O cara poderia ser... ele poderia ficar mais 2 anos.
Pô, os caras ficam 20 anos. Sei. Pô, aí, cara, aí você quebra, né? Porque é uma geração, né? 20 anos é uma geração, cara. Você veio aí preparado com o seu coque de samurai. Samurai não, né? Não, Samurai não. Esse é Guarani. Me fala o que é isso aí. E aí já vamos entrar no assunto que é essa sua conexão com os povos originários. Bom, a minha descendência é Guarani, né? Biá Guarani, que é o Guarani do litoral... É o do primeiro Planalto, perdão, do litoral, da faixa litorânea da Mata Atlântica, né? Tem vários outros grupos Guarani dentro do grupo Guarani. Então, o Guarani não é tudo igual, né? Então, o meu grupo é o Biá, que escreve M-B-Y-A. Tá. Se pronuncia Biá. Cara, eu senti que era o momento, né? Assim, eu precisava... tinha isso, me lembro, né? Comecei a buscar na minha história de criança, E né? aí Da você minha se avó. identificou dentro da coquetelaria que, poxa, isso é a minha personalidade que eu tenho que passar agora. Na verdade, foi assim, a mudança começou comigo, né? Não foi... Não teve nada da coquetelaria. Não, nada. Quando eu me vi, né, que eu precisava... Não que eu precisava, eu senti, né? Eu falei, cara, Senti que precisava se conectar de novo com exato, que essa o linhagem. jeito que as coisas são, para nós é diferente, né? Ela tem uma outra... a roda faz assim, para eles, para nós é diferente, ela não roda assim. Então, são visões de mundo diferente. E aí eu falei, cara, eu preciso disso, eu preciso realmente, né, incorporar isso para mim. E foi automático. Quando eu me vi, né, isso não teve como separar, né, isso do meu trabalho, né, desconectar, porque é quase a mesma coisa e não é. Porque o meu trabalho eu nem chamo de trabalho. Eu gosto tanto do que eu faço, cara, que eu já tive burnout, já fui muito workaholic. Hoje eu sei controlar isso, mas eu não sabia que isso era danoso para mim. Então, eu chegava em casa e continuava. E, cara, era o assunto o dia inteiro, a noite inteira, e se deixasse, né? Esse era o meu mundo, era o que eu sabia, é o que eu vivo 24 horas. E aí você foi... Fui ficando doente, cara. Ficando doente. E foi nesse momento que, cara... Você começou a entrar em contato com essas tribos que você foi e tal. Na verdade... É tribo que a gente pode chamar ou não? Depende. No caso dos grupos brasileiros, a gente pode se referir etnias, são etnias, grupos ou nações, né? Porque o tribo você remete a um sistema Entendi. que é o sistema que é considerado africano, né? Que você tem a figura, você tem a figura de um líder. E no caso dos nativos, dos povos, não só do Brasil, mas quase na totalidade das Américas, são coletivos. Então, não existe a figura de um líder. Não tem líder. É tudo coletivo. Então, qualquer coisa que você queira fazer ou resolver ou decidir é entre todos. Isso que diferencia dos outros grupos étnicos, né? Então, essa coisa da tribo, ela não serve para gente, né? Então, o certo seria você se referir à etnia Guarani, ao grupo Guarani, à nação Guarani, ou povos Guarani. Bom, estou falando de um dos 360 que o IBGE diz que tem. Eu sou otimista, eu sei que tem muito mais. Os pessimistas dizem que tem menos. E segue a vida. E antes de 1500, éramos mais de 1500, cara. Ô, Rabbit, só pra gente, que a gente tá com o tempo apertado aqui. Quando foi que você decidiu colocar isso na coquetelaria e por que você fez isso? Cara, eu não tomei essa decisão assim, eu vou fazer isso. Foi natural. Foi natural. É porque isso foi estudando ali aquela coisa meio... Eu não sei se eu posso chamar assim, mas meio xamânica Não, também não. Parece, não? né? Parece, não, também, cara. Sabe por quê? Porque eu também não tinha essa consciência. Hoje eu sei. Hoje parece que tá indo para isso, né? Hoje eu tenho essa consciência. Mas quando eu comecei, eu só queria fazer algo que fosse mais simples. Só isso.
eu achava que tudo era exagerado, cara. Tudo. Eu falei, cara, mas pra que isso? Então, foram duas perguntas que foram, assim, divisores de água para mim. Pra quê e por quê? Pra que eu tenho que fazer isso? Pra que eu tenho que fazer assim? Por que eu tô fazendo isso? Por que é assim? Então, cara, foi esses questionamentos. E aí eu fui me conectando e fui vendo que a nossa forma original, cara, é muito simples e dá certo, né? Se a gente for falar do grupo étnico, que é os Guaranis, são 9.000 anos, cara. História demais, né? É. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai marcar uma parte 2 e vai chamar alguém de algum... Que você quer que eu traga Isso, pra gente só bater papo sobre isso. Tá, vai ser vamos bacana. finalizar aqui com 3 perguntas. 3 perguntas, produção. O nosso bate-bola aqui, tá? Então, momento AMZ. Manda aí. Qual bar que você acha que não deveria ter deixado de existir no... Caramba. Não pode ser no tantos, Brasil, bicho. mas um lugar assim que marcou que você fala assim, poxa, isso foi uma pena ter... Ter acabado? Banana Café. Banana Café. Pelo amor de Deus. Aquilo era uma festa 24 horas, cara. Eu não conhecia o Gallery. Diz que o Gallery, Banana Café foi um lugar... meio que uma extensão do Gallery, só que o Gallery era mais privado. Exato. Mais aberto. E aquilo me trouxe muito essa coisa da brasilidade, cara, né? Foi ali, eu acho que eu comecei a perceber como a gente é diferente do resto, cara, né? Não tem nada igual, parecido. Qual foi o drink que você mais fez na sua carreira e qual o drink que você mais toma ou mais tomou na sua vida? Ah, cara, do começo da minha carreira foi Alexander, meu Deus do céu, cara. Eu peguei bode de Alexander. Não, mas eu acho que caipirinha disparado. Sim. Caipirinha. Cortando caipirinha de todo mundo. Caipirinha, cara, até hoje. Sim. E eu amo, as pessoas ficam até... assustadas. Cara, porque assim, posso pedir uma caipirinha? Eu falei, lógico que pode. Porque eu não sabia, né? Falei, não, por favor, que cachaça você quer, entendeu? Cara, eu não tenho problema nenhum com isso, mas com certeza, Alexander... Agora, teve um drink, cara, que foi terrível pra mim, assim. Hoje, graças a Deus, tá superado, mas era Bloody Mary, cara. Todo Bloody Mary que eu fazia, voltava. Eu não acertava de jeito nenhum, cara. E assim, né, meu? Eu sou da época... Quer dizer, a época que eu comecei, você mandar um drink na mesa e voltar. Cara, é atestado de... tristeza, né? Tipo assim, meu amigo, você não sabe... É quase incompetência, né? Você mandar um drink e voltar. Sei. Mas, cara, eu acho que foi o drink mais que eu demorei pra acertar. O destilado que você mais usa e consome hoje é cachaça? Tem dois. Eu chamo de White Spirit, né? É cachaça, disparado. Branca. Eu não gosto de cachaça madeirada. Certo. Não gosto. Eu uso, claro. Não tem problema nenhum. Mas não pro meu paladar. E conhaque. Conhaque eu também. Conhaque, meu amigo. Eu acho triste a gente ter tão poucos bartenders criando com conhaque, brand aqui. Exato. Eu gosto bastante também. A gente fez agora. Aliás, depois eu vou mandar pra você um presentinho de uma receita que uma assinatura aí que eu fiz, que dá pra qualquer bar reproduzir. Eu tava querendo começar a popularizar ela. Vou te mandar depois. Legal, cara. Pô, legal demais o Revit. Eu que agradeço, cara. Pô, cara, tem conteúdo aí pra mais uns 3 episódios aí, né? E, sabe um cara que eu queria que depois você contasse a história, mas não vai dar aqui hoje? Acho que é do Zé das Batidas, não é? Zé das Batidas? Zé Santos? Que o senhor Ítalo e o senhor Bruno Mendes ficou de me levar por 1 ano lá e não me levou, mas tá beleza. Não foi ainda? Não fui ainda, não conheço lá ainda. Vou lá te visitar no Hideout. Vai lá no Hideout e a gente dá um jeito de se alguém quiser entrar em contato com você... Instagram. Rogério Rabbits. Não, acho que é o Instagram mesmo. E-mail. Rogério Rabbits. Rogério Rabbits, @hotmail. @hotmail. Rabbits com um S no final. Toda terça-feira no Hideout. Não, uma terça sim, uma terça não. Certo. Isso. Hoje tá lá. Amanhã tá lá. Amanhã tô lá. Então, amanhã a gente vai estar lá. Amanhã o Revit tá lá no Hideout. Ele tá fazendo uma série sobre elixires nativos, né? Então, uma terça sim, uma terça não.
tem um cardápio exclusivo para aquela noite, que ele prepara exclusivo para aquele ingrediente. Então, a gente isso é escolheu- imperdível. Quem é de Santos não pode deixar de ir. Tá lá no Hideout, arroba Hideout, né? Speakeasy. Hideout Speakeasy, são Arroba dois. Hideout Speakeasy, Isso. tá? Cara, Bacana. prazer demais estar aqui bom, contigo. Rafa. E Demais, em cara. breve a gente marca esse Fechou. bate-papo aí, tá? Joia, Então, combinado. não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, marcar aí a notificação para ser lembrado, tá? Quem quiser saber mais sobre a MZ, link para compra na descrição do vídeo, tá? Quem quiser saber mais sobre o programa, a gente tem lá o @uma dose de história no Instagram, tá? Logo tem um canal de cortes aqui também, para quem não quiser ver o programa inteiro, mas esse programa é muito fácil de ver inteiro, é rapidão. Quem quiser entrar em contato direto comigo, @o Rafael Mariatti no Instagram, tá? E também quem quiser patrocinar, tem um e-mail aqui embaixo na descrição, tá? Pode entrar em contato comigo que a gente manda o pacote de patrocínio para você, tá bom? Se beber, não dirija, beba com moderação e não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos. Até o próximo episódio. Valeu!